Fala comigo! Fala com nós. Meu nome é Carla Figueiredo. Eu sou o Lester Leles. Estamos aqui em mais um episódio do Podcar. Hoje a gente vai falar de um tema que foi bastante pedido, que é reforma tributária, principalmente reforma tributária para oficinas mecânicas, né? O que muda? A gente está um pouco confuso, eu também um pouco confuso. Então a gente está recebendo hoje aqui a Agios Contabilidade, a Sara Raquel, o Laércio, né, que vão falar com a gente, vão nos explicar tudo. Eles já deram uma prévia aqui. Tem aqui um roteiro, vamos tentar seguir e informar da melhor forma possível, que o Laércio tinha comentado até, traduzir. A questão é traduzir, tirar do Techniquez e trazer para a nossa linguagem que a gente entende. Tá? Então, obrigado pela presença, Laércio, obrigado, Sara. A gente vai tentar conduzir aqui dentro das dúvidas que a gente tem, e se alguém tiver alguma dúvida, manda aí também, pessoal que está assistindo a gente ao vivo. E aquilo que vocês quiserem, entenderem que serve, que pode complementar pra gente, tá? Fica à vontade. E a gente vai levar tranquilo. É uma coisa tranquila, tá bom? É um bate-papo. É um bate-papo, É um isso. bate-papo tranquilo, bem extrovertido. Às vezes aqui. humorado. A Carla é bem humorada. Nós da Agios Contabilidade somos... eu, na minha figura, sou suspeito para falar porque eu sou um estudioso do imposto. Eu não gosto do imposto, mas eu entendo que estudar o imposto é a melhor maneira de você encaixar uma tributação mais justa e mais coerente para o seu cliente e para a comunidade no modo geral. E hoje a gente vai basicamente falar da reforma, mas não deixa de falar do cenário atual e do que a gente tem que não vai entrar na reforma agora, que é um processo de transição. Então as pessoas às vezes estão levando a reforma a partir de amanhã já mudou. Não, ela vai ser uma transição de 2027 a 2033. E durante esse período ele vai comungar nas duas tributações, a tributação antiga e a tributação nova. Que infelizmente alguém vai aí e fala que isso é mais simples. Eu não consigo entender a simplicidade disso, né, do ponto de vista para o contador, para o advogado tributarista e para o contribuinte no modo geral, porque a gente entende que o empresário ele não é nada mais, nada menos do que um contribuinte. Ele faz o quê? Ele emite a nota e o consumidor paga aquele imposto, ele simplesmente faz a retenção daquele imposto e repassa. Então, ele também não deixa de ser um contribuinte. Né? A pessoa às vezes confunde, o empresário é o grande pagador de imposto. Não, o grande pagador de imposto é todos que consomem. Sim. Todos que consomem no modo geral. Essa é uma observação que eu gosto de fazer, às vezes, nas conversas, que é o seguinte. Muita gente não entende. A gente está vindo aí de uma coisa que eu considero um absurdo, que foi uma multa aplicada a uma fábrica de colchões de 300 mil. 300 mil reais. E, assim, o julgador lá fala como se estivesse agindo como um herói, alguém que estivesse salvando o mundo, alguém que estivesse fazendo um bem maior para o mundo. Mas não, se essa multa é aplicada, a empresa ela vai pagar. Beleza. Só que ela vai repassar isso aí para frente no custo. Ou seja, quem compra aquilo lá? Eu que sou pobre que compro dessa marca. Então eu que vou pagar isso daí, poxa. E isso vai refletir também na formação de preços. Formação de preços, que vai aumentar, e no desemprego. E olha lá se a empresa não resolver mudar de país. Tá? Então, muitas pessoas não entendem que todo o custo é repassado para a gente que consome. Né? Então, o pagador de imposto é o consumidor. É o consumidor. Não existe imposto. Existe uma discussão de imposto sobre ricos, não existe imposto sobre uma pessoa. Todo imposto é imposto sobre a sociedade, sobre todo mundo. Ainda mais num país igual o nosso, que o imposto é sobre consumo. Sobre consumo, exatamente. Sobre consumo, e não sobre a renda. Então, por exemplo, eu pago o mesmo imposto na Coca-Cola que você paga, de que o milionário paga. A diferença é que o milionário consegue alguma questão de elisão fiscal, por ter um grupo jurídico e poder até levar, de repente, a sua renda para outro país, conseguir trabalhar isso de forma que equacione, né? que ele pague menos imposto. Então, hoje, qual é o grande problema? Hoje, se você pensar bem, hoje o Brasil ele vive uma situação que é o seguinte: cada vez que se aumenta o imposto, ele diminui o consumo, aumenta a inflação e termina o quê? Criando uma coisa que é muito negativa para o empresário e para o trabalhador no modo geral, porque não existe só trabalhador, só empresário, é capital e mão de obra. Você tem que ter o capital e tem que ter a mão de obra, nenhum vive sem o outro. Então, nós, empresários, precisamos demais da mão de obra. Entendeu? E a mão de obra precisa do empresário, que é quem arrisca, quem acredita. Conjunto, né? Então, é um trabalho a gente até brinca, a 4 mãos, nem a 2 mãos, é a 4 mãos.
Então, qual é o grande problema hoje? A gente hoje está passando por uma situação tributária no Brasil que está diminuindo a capacidade de investimento das empresas. As empresas hoje estão fazendo o quê? Elas têm entrando numa situação que é o seguinte: o governo arrecada tanto, cobra tanto imposto, do modo geral, que aquelas empresas diminuem a capacidade de investimento. Elas não conseguem aumentar a tecnologia, não conseguem contratar, não conseguem dar treinamento e termina o quê? Vai chegar um momento que pode acontecer isso no Brasil, se não trabalhar essa tributação de forma mais equacionada. Pode acontecer no Brasil, chegar um momento que o empresário que já está acontecendo, não consegue mais pagar imposto, não consegue mais investir, ele vai fechar as portas e automaticamente vai diminuir a arrecadação federal e estadual. Então, é um tema muito sério. E sobre isso, assim, todo mundo reclama da questão do imposto, reclama do governo, principalmente a gente trabalha com a parte de vendas, né? A reclamação é imposto só aumentando, o governo não está fácil, então o empresário acaba colocando a culpa no imposto, no governo, enfim. Mas será que não é o próprio empresário que pode estar fazendo algo de errado ali? Para ele estar pagando tanto imposto ou para ele estar reclamando só de imposto e só de governo? Tem alguma dica para esse empresário? Porque às vezes eles nem sabem, muitas vezes dá para ter uma redução de algum imposto, de alguma coisa. Algum benefício, né? E ter algum benefício, né? Porque eu acredito que a via tem que ser uma via de mão dupla. O que acontece hoje... Deixa eu só dar uma dica. A dica é o aeroporto. Uhum. Vai embora, né? Vai embora. Mas sim, a questão, acho que a Carla põe assim, tem muita tributação errada, vamos falar assim, no modo bem prático. Como é que faz para não errar Exatamente. isso? Outro dia também, eu lendo lá os comentários de alguns vídeos que a gente tem postado e tem gerado bastante polêmica, que o cliente falou assim, tá, mas aí vocês não querem aceitar a peça de fora, mas aí vocês colocam tudo pra gente pagar. Uma outra pessoa reclamou que coloca o imposto pro consumidor pagar. De alguma forma, esse imposto tem que ser pago. Né? É a transferência de custo. O que acontece hoje, que é muito comum. A pessoa tem uma oficina mecânica e dentro da própria oficina mecânica ele tem a parte de serviço, que é ISS, e tem a parte de ICMS, que é a compra da peça, que às vezes ele compra a peça de fora, ou importa, ou de outro estado, para repassar aquela peça para o cliente dele. Qual é o problema hoje? Não é nenhum problema. A tributação mais comum hoje é o Simples Nacional. E o Simples Nacional... geralmente ele não tem, não há transferência de crédito. Então ele compra um produto aqui e automaticamente ele não consegue pegar o crédito de ICMS daquele produto, né, e outros créditos e incorporar naquele produto para diminuir e só repassar para o cliente. Então ele termina pagando o imposto na entrada e paga depois na saída. Então tem algumas situações, dependendo do volume, da sua capilaridade, do seu tipo de negócio, às vezes o CCC do Simples Nacional não é a melhor tributação. Hoje nós temos basicamente 4 tributações, 4 tipos de tributações, vamos falar assim, né? É o MEI, que é o faturamento até 6.750, 81 mil anual, né? É o MEI. A gente tem o Simples Nacional, né? que é o mais comum, é o mais usual. Tem o lucro presumido, que o lucro presumido já trabalha com débito e crédito. Débito e crédito o quê? Você compra um produto, tem ICMS. Quando você vende aquele produto, você aproveita aquele crédito de ICMS e paga o ICMS sobre aquela diferença, né? Então, hoje existe, e na parte federal você tem os impostos federais que giram em torno para comércio, tá? Para comércio gira em torno de 5,93, em média. Então, dependendo da situação, o melhor arranjo tributário pode ser lucro presumido, dependendo da sua operação. E, posteriormente, que a gente costuma dizer que esse daí tem que se avaliar muito bem, já o segmento de oficina talvez não se encaixe, é o lucro real. O lucro real, a gente tem um modo bem prático de dizer para o cliente, se o seu lucro for superior a 15%, você não deve estar no lucro real. Você não pode estar porque você vai pagar mais imposto do que os outros regimes. Mas o que é impactante nisso? Você fez uma ótima colocação. Será que o empresário não está fazendo errado? Será que a apuração não está errada? Realmente, hoje o que acontece? Qual é o grande problema hoje? Uma empresa grande, ela dispõe de um corpo jurídico, tributário, e de um corpo contábil também robusto. Esses dois se unem e faz o processo que a gente chama de elisão fiscal, que é diferente de sonegação. Elisão é o estudo tributário para encaixar a melhor regime tributário e a melhor situação tributária hoje para o empresário.
O que acontece hoje com o pequeno empresário e o médio empresário? Ele não dispõe desse corpo jurídico, porque termina sendo caro e termina ele não conseguindo dispor desse arcabouço de profissionais. E aí, às vezes, ele tem uma tributação mais onerosa porque está deixando de aproveitar alguns créditos. Um exemplo, vamos falar aqui um exemplo bem prático. O setor de oficina, ele tem uma tributação que a gente chama de o PIS e o CONFINS, que é o que vai agora na reforma, a primeira mudança a partir de 2007 será do PIS e CONFINS. Quando ele compra a determinados produtos para o segmento de peças, esses produtos vêm com a tributação encerrada. Encerrada é o quê? O industrial lá já recolhe aquele imposto, já apura e ele vem com a alíquota zero. Então ele não tem, mesmo dentro do Simples Nacional, ele não tem aquela parte do PIS e do CONFINS. Apesar de ser um percentual pequeno, mas dependendo do volume, um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Uma oficina que tem um faturamento aí de venda de peças, vamos falar assim, em torno de R$200 mil. De repente ele está deixando de economizar R$2.000 por mês de PIS e CONFINS no monofásico. Por quê? Porque o cadastro dele não está ajustado. Simplesmente porque o cadastro dele não está correto. Porque para apurar isso, você precisa estar com o seu cadastro perfeito. E às vezes ele não dispõe de corpo técnico, é isso que eu falo. Às vezes quem faz o cadastro as pessoas mesmo estão envolvidas na operação. E às vezes ali você tem que ter uma operação mais técnica para aquele cadastro. E ele está deixando. Outra situação que a gente vê hoje muito comum também. Ele compra a peça, no Distrito Federal tem uma particularidade. No setor de peças há uma tributação que a gente chama de substituição tributária. O que é a substituição tributária? É mais ou menos igual ao PIS e CONFINS. Ele compra um produto do industrial, do atacadista ou do fornecedor, e esse fornecedor já calcula, já antecipa esse recolhimento de ICMS, que para mim desculpa falar, é uma aberração tributária isso, porque o governo coloca a margem de lucro, ele define qual é a sua margem de lucro, ele define, eu vou colocar a margem de lucro, o MVA aqui, eu vou colocar a sua margem de lucro aqui de 75% você vai ganhar de lucro nesse produto. Mas como? Ele não conhece os seus custos, ele não sabe seu custo variável, seu custo fixo, como é que ele sabe o seu lucro? Que para mim isso daí é uma descrescência tributária. Mas ele existe, no Brasil existe, parece piada, mas existe isso. Aí ele adiciona a substituição tributária e você, quando vende, mesmo dentro do Simples Nacional, você pode encerrar a tributação. Encerrar é o quê? Comprei com substituição, vou vender a peça para o meu cliente, eu não destaco o ICMS dentro do Simples, não precisa nem ser presumido. Se for no presumido, melhor ainda, que você já encerra ali na apuração mesmo, você não tem nada adicional. No Simples também. E às vezes as empresas não utilizam esses três mecanismos. Por quê? Cadastro, primeiro é cadastro. O foco sempre é o cadastro, porque se o cadastro estiver redondo, a tributação é encerrada pela própria operação do sistema. Então, nós temos essa questão aí que, às vezes, o pequeno empresário não dispõe do corpo técnico para aproveitar isso. E agora, com a reforma, isso ficou muito mais impactante. Por quê? Porque você imagina, eu sou contador sei lá, nem lembro a data que eu entrei nesse negócio. Tem anos igual eu tô na contabilidade desde 1999. 97. E sou advogado também tributarista. Então, você imagina que eu com todo esse tempo de contabilidade, mesmo estando atuando na área do direito tributário, eu estou tendo dificuldade na reforma. Por quê? Porque há muita ambiguidade, há muita interpretação. Muito instável, não é claro também, apesar da gente estar falando aqui, mas a gente está no cenário totalmente instável, não é claro a tributação. Você quer ver um exemplo? Vai entrar o IBS para o próximo ano, que o IBS é o quê, gente? O IBS, ele é a unificação do PIS e do CONFINS. Hoje a gente tem o quê? Só um exemplo, hoje para o Simples Nacional, a gente tem 5 tributos ou até 6, que é recolhido dentro de uma guia só que chama Guia do DAS. Dentro da Guia do DAS, a gente unifica ali imposto de renda, CSLL, PIS, CONFINS, ICMS e o ISS. E, parece, as pessoas às vezes não sabem, mas é assim. E
o INSS patronal. Dentro do Simples Nacional, a gente tem o INSS patronal, que muita gente não observa, mas está lá na guia do Simples Nacional. A pessoa pega e olha, mas por que eu pago em INSS patronal? Nem tem um Mas funcionário, às nem tem vezes. funcionário, às vezes, e paga. Né? E Tá lá. que seria? Como seria isso aí? O INSS patronal, toda empresa do lucro presumido, toda empresa do lucro presumido, ela paga 28% sobre o salário do seu funcionário de INSS patronal. Por contratar. Eu contratei um funcionário, por ter esse funcionário, eu pago 28% de INSS patronal. Mas essa tributação ela é para a empresa do lucro presumido. Que é um dos pontos até que a gente vai avaliar quando tem que escolher o regime tributário. É muito diferente. Talvez você tenha 20 funcionários. Para você ir para o lucro presumido, talvez não seja tão vantajoso por conta desses 28% que você teria que pagar mais. Agora, por exemplo, se já tem menos funcionário, é algo a se pensar. Então, por isso que a gente fala que o regime tributário tem que ser estudado tão individual para cada empresa. E aí, dentro do Simples Nacional, mesmo você achando que não paga uma parte patronal, você acaba pagando. Caramba, é muita coisa. E aí você imagina, você às vezes não Agora tem eu tô entendendo funcionário. por que eles ficam tão perdidos. Então, hoje nós estamos falando disso, que é o DAS, o Simples Nacional, que tem esses impostos todos unificados. E posteriormente, a gente tem o lucro presumido, que o lucro presumido funciona assim, você paga, um mês você paga 5 guias em média, e tem no quatrimestre, por exemplo, janeiro, fevereiro, você paga somente PIS, CONFINS e ISS. E se tiver ICMS, você paga 4 guias. Né? Quando ao trimestre, fechou janeiro, fevereiro e março. Em abril, você paga mais 5 guias, você paga mais 2 guias, você vai para 5 ou 6 guias, dependendo da situação. Aí você paga mais imposto de renda e CSLL, que é o lucro presumido. Com a reforma, eles querem unificar a guia do PIS e do CONFINS, que hoje no presumido, só para vocês terem uma ideia como é que isso é preocupante, no presumido hoje, como é que funciona a tributação? Você tem 0,65 de PIS sobre o faturamento, você faturou 100 mil, 0,65. Pronto. E tem 1,65 de CONFINS. Desculpa, 3% de CONFINS. Você tem 3,65%. A reforma tributária vai unificar esses dois impostos. Vai criar o IBS. O CBS, desculpa. E aí, esse CBS vai vigorar a partir de 2027. Eu não sei qual é a alíquota dele. O governo ainda não disse. Olha, eu emito nota. Ele não disse. Eu vejo meu CBS em 0,1% lá. Não, 0,1% É o teste. Isso. 0,1% e 0,9%. Isso, e 0,9%. Mas é só para... Aquilo é só para quê? Qual é o sentido do governo? É lastrear a informação. Porque a partir do momento que ele cria aquele código, ele já começa a puxar base de dados. O que é a base de dados? Base de cálculo do imposto, informação, cadastro. Ele já lastreia informação para possivelmente usar essas informações no cruzamento de dados posteriormente para um processo de fiscalização. Normal, sem problema, a gente não está aqui e acha que é isso mesmo que tem que ser feito. O grande problema é que como que eu vou fazer um planejamento tributário, falando da forma como advogado, para o meu cliente, para o próximo ano, porque você tem que planejar, às vezes com 6 meses, 1 ano, vai abrir uma nova loja, o que eu vou ter de impacto financeiro? Como é que eu vou planejar para o meu cliente o próximo ano se eu não sei qual é a alíquota que vai ser aplicada? Eu imagino que é 8,60, que é uma discussão. Mas se eu sair de 3,65 para 8,60, já é um impacto enorme. E para o segmento de oficina, maior ainda, porque uma tributação que eu nem tinha, a maioria dos produtos eu não tinha, PIS e CONFINS de peça não tinha, que era zerada essa tributação. Agora eu vou passar a sair de 0, às vezes, que eu não tinha, e vou sair para 8,60, que é uma ideia, tá, gente? Isso daí eu não tenho, e quem disser que tem, só se for o mágico de Oz, porque a gente ainda não tem essa informação, infelizmente. E dizem, as discussões que a gente tem nos fóruns, que essa informação só vai sair após a eleição.
Porque ela é tão impactante que ela pode definir uma eleição. Tá. Então, por isso que meus clientes estão falando, vamos esperar um ano que pouco. vem, não vou mexer em nada agora. Pra Porque comprar Porque e tá tal. todo mundo com dúvida, Com né? dúvida. É Sobre... porque a gente vai tomar uma decisão agora, mas é igual a gente estava até conversando, a gente participa dessas questões aí do conselho, das comissões, e a gente estava falando como é que a gente vai tomar uma decisão agora, que o meu fornecedor tem que ter decidido uma coisa parecida com a minha, e aí também a revenda que eu faço talvez para o meu cliente, ele também tem que estar na mesma ideia que eu, porque vai impactar os três lados. Só que eu não sei o que você vai decidir lá tributariamente para sua empresa. Da mesma forma que eu não sei o que o Lester vai decidir. Como que eu vou tomar uma decisão agora em setembro, que a gente já tem uma decisão importante, que é em relação ao Simples Nacional, se vai ser por dentro ou por fora. Como é que a gente vai tomar essa decisão agora, nesse cenário tão instável? Então, o fornecedor, pelo que eu entendi, eu sou o cliente, eu tenho uma oficina vendo peças. O meu fornecedor tem que estar mais ou menos alinhado ao meu regime também? Não, ele é nem alinhado ao seu regime. O seu fornecedor agora, a partir do ano que vem, se ele não pagar o imposto, porque hoje você, no Simples Nacional, você não toma crédito, você só zerava, né? Do PIS e COFINS e o ICMS-ST. Mas a partir do ano que vem, vai ser a apuração como se fosse lucro real. Você vai poder tomar o crédito daquele imposto recolhido pelo seu cliente dentro do percentual Sim. da CBS. Qual é o grande problema? A tributação vai ser o que chama de tributação assistida. O que é tributação assistida? Na hora que eu for apurar o seu imposto da sua empresa, se o seu fornecedor não tiver pago o imposto, você não vai poder aproveitar o crédito. Você perdeu aquele crédito. E tem uma coisa aí também, que eu presto serviço para algumas empresas, e aí me parece que tem a opção Do por fora e do por eu dentro. recolher, se eu recolho o IBS, alguma coisa assim, aí Dá o crédito eles pra vão dar ele. preferência para contratar profissionais. Que faz a Isso. apuração do caso do Simples por fora. Por quê? pra Porque eles. ele vai Porque aproveitar esses aquele dois crédito. métodos do Simples. Só que agora em setembro, é isso que a gente está falando. A gente vai ter que tomar uma decisão agora, em setembro, muito sério, que vai impactar a partir de 2027. Só que num cenário totalmente instável. Sem saber de nada. Eu vou definir se eu recolho por fora ou por dentro, mas eu não sei qual é a alíquota do próximo ano. Mas qual é a sugestão que eu estou dando como contador? Para todo mundo, todos os empresários e os meus amigos contadores. A gente pode tirar a opção, fazer ela em setembro e tem até novembro para desistir. Como eu acho que em outubro vai sair a alíquota, faz a opção da apuração por fora, não vai trazer nenhum impacto em 2026, o impacto só será em 2027. Faz a opção ali, aguarda a nova alíquota. Saindo a alíquota, aí você faz o estudo tributário matemático e define se pede ou não para permanecer. Se você vai lá e pede, não quero permanecer, eu vou fazer tributação por dentro. Mas qual é o problema disso? A exigência vai partir de quem? Vai partir de quem te contrata. O grande problema é esse. Por exemplo, a oficina mecânica que presta serviço e vende peça para consumidor final, que a grande maioria faz isso, é para o proprietário de um veículo. Essa daí, ela, como ela não vai dar crédito, porque a pessoa física não toma crédito, então automaticamente ela não vai sofrer tanta cobrança para isso. Mas um exemplo, uma oficina mecânica que presta serviço para uma grande indústria, uma frota, Isso. presta serviço para a frota. Aquela indústria não quer nem saber, ela vai falar, amigão, por fora, se é no Ela vai simples, avaliar isso. faz por fora ou no presumido. Eu vou querer o crédito, porque eu estou contratando o seu produto e eu vou querer o crédito. Se você não me der o crédito, eu vou contratar outro que me dá. É Então, isso. o mercado vai definir isso. E o que é pior? Não é o ideal, o empresário não pode fazer isso, não é ideal, não é o que a gente sugere como contador, como financeiro, mas o que o empresário faz? Ele transforma imposto em fluxo de caixa. Ele pega ali, segura às vezes para pagar aquele imposto mais um pouco para frente, até atrasa, a parcela. Eu faço isso. E faz isso de fluxo de caixa. Qual é o problema nisso? Isso acabou, vai acabar. Agora, recentemente, não, mas vai acabar até É o 2033. Pelo amor Por de quê? split payment. Não é nem o split payment, é porque é o seguinte, se você não pagar o imposto, o seu contratante, Ele vai pagar. ele não vai poder aproveitar o crédito. Quando ele for fazer a tributação, a população assistida, ele vai falar assim, pô,
Ô, rapaz, o Leste não pagou imposto. E aí ele... Cadê meu Ele não crédito? tá aqui. Cadê meu crédito? Então, a fiscalização, olha que foi uma estratégia. Que coisa. Nesse ponto, a gente não pode falar que o governo não deixa de ter pessoas que pensam mérito, muito né? bem. É mérito dele, é um mérito. Ele transformou todos os empresários em fiscais. Eu vou ser fiscal do governo. Eu vou querer o imposto recolhido do meu fornecedor. Então, isso é um impacto enorme na operação, muito grande, porque isso quebra um fluxo de caixa, e caixa é poder. Sim. Eu gero nota fiscal de serviço, no caso, né? Sou uma prestadora de serviço para uma fábrica e eu coloquei meu CNPJ como Simples Nacional e eu gero essa nota fiscal para poder ter o recebimento. E sobre aquela nota fiscal eu pago o imposto. Então, se no caso eu não pagar, entra nesse daí que você Impacta acabou de isso. falar. Ele não empresa vai, Ele não vai ter olhar, o crédito. ele não vai ter o crédito. a empresa vai falar, ó, não faço mais negócio com você. Vou procurar outra pessoa. Não, assim, eu pago, eu tô pagando o imposto, entendeu? Não, mas às vezes você tem uma entendi. dificuldade, que é normal. Claro. A gente vive Às num vezes eu país... deixo de pagar o imposto para pagar a prestação do meu Funcionário. carro. Porque... Não, Funcionário, né? nem é só isso. Ó, a gente teve um caso aí na pandemia, que o empresário... Mas ele eu já pagava, regularizei. o Mas, empresário, ele pagava mas os só vou funcionários, deixar claro. ou eu ele pagava os regularizei, mas- funcionários, Ou ou pagava o imposto. Não, porque ou realmente, fechava. como a gente trabalha, é muito instável, né? Tem mês que é bom, tem mês que não é, então... E se vem 2, 3 meses seguidos não sendo bom, você vai ter que tirar de algum lugar se você não tiver algo guardado ali. E para guardar tá muito difícil, meu Deus. É um impacto no fluxo de caixa. Fluxo de é isso caixa. E Exato. caixa para E como empresa, a gente independente do sabe tamanho, é que poder, né? Esse Se ele não imposto tem aqui, caixa, eu não vou deixar de pagar um funcionário, não vou deixar de pagar uma prestação Vou aguardar do um aluguel pouquinho, de alguma coisa, então o imposto eu posso depois regularizar. Então acaba deixando de pagar o imposto, só que isso vai virando uma bola de neve. é uma... Porque você não paga o primeiro mês, o segundo mês provavelmente também não vai ser bom, você também não paga o segundo mês. Eu acredito Quando que ela você tá vê que balançando a balança, né? cabeça ali, porque ela não tá fazendo isso também. Eu acho que 99% da população está fazendo isso nesse momento. E aí vai Vai virando uma segurando, bola de vai neve, segurando. vai virando uma bola de neve, e depois você fala, meu Deus, como eu vou pagar isso? E quando você atrasa o imposto, assim, é mais a questão, agora vamos falar um pouquinho de financeiro, matematicamente. Eu até brinco que todo juro ele é transferência de renda. É um dinheiro que é seu e você deu para outra pessoa sem nada em troca, né? Isso, eu mesmo. Exatamente. Ainda mais o fisco que cobra, por exemplo, há uma multa de 0,33 ao dia, limitada a 60, então ela estatiza em 20% a partir de 60 dias, e juros Selic, que hoje está na casa de 14. Então, dependendo do quanto você deixa seu imposto atrasado, ele tem um acréscimo ali no primeiro ano, falando assim, grosso modo, no primeiro ano de 33%. Então, você pega um imposto de 10 mil, no primeiro ano você tem R$ 3.500, às vezes, a mais de juros e multa. E aquilo é o quê? A transferência de renda. Transferência de renda. Então, às vezes, para o empresário, ele tem que avaliar isso muito bem. É igual o crescimento. A pessoa fala assim, eu vou crescer. Dependendo da sua carga tributária, da sua curva de investimento e do seu grau de retorno do seu negócio, é melhor você ficar do jeito que está. É porque faturamento e lucro Por são quê? duas coisas bem São diferentes. Diferentes, exatamente. É Eu onde tive- volta naquela pergunta que eu tinha feito, assim, quem tá fazendo errado, a culpa não é do governo e não é do imposto, né? A culpa tá sendo sua de não saber organizar o seu financeiro. O seu financeiro. Porque geralmente a galera recebe, vamos lá, supor, 20 mil, ele acha que ele recebeu 20 mil, ele esquece Ele acha de que ganhou colocar 20 mil, né? capital de giro, imposto ali. Reserva. tudo. Então, assim, apesar que, como falando como empresário também, ninguém faz reserva. Não tem como. Empresário não faz reserva, né? A Empresário reserva tem... é na fé em Deus. Não, e reserva é o quê? 90% dos empresários, eu digo isso porque é muito comum ver isso, o empresário, ele sobra um dinheiro, ele reinveste em alguma coisa, ele compra um equipamento, ele compra um uniforme, Uma ele faz alguma coisa. capacitação, Ele não investe em consegue, é meio que captação. uma doença isso. É uma doença. Eu até brinco que a maioria dos empresários deixaram de investir 20 anos e guardasse aquilo por 20 anos, no final de 20 anos ele não precisava trabalhar mais, ele era milionário. Por quê? Porque às vezes ele investe 5, 6 mil a mais todo mês, todo o fluxo de caixa que ele tem no negócio dele, e se ele pegasse aquilo e guardasse parte daquilo, e investisse menos, se você pensar bem, mas como você está dizendo, para não investir no negócio? Não. É porque às vezes você trabalhar financeiramente, o que? Um planejamento financeiro, que é até um tópico que a gente vai trabalhar aqui para o empresário. O empresário brasileiro hoje, ele tem que lembrar o seguinte: a aposentadoria é uma coisa que talvez não existe no futuro para ninguém. Isso é uma realidade. A pirâmide não vai, a curva não está fechando. É menos gente trabalhando, mais gente se aposentando.
a pirâmide vai inverter. Isso é um fato. Senão vai ser igual a Inglaterra. Aposenta 75 anos. Logo né? na minha vez. Então, assim, o empresário hoje ele tem que olhar para todos esses cenários. Então, ele precisa hoje muito do quê? Ele precisa de uma assessoria e, às vezes, até de uma consultoria para ele planejar o futuro dele. Cara, o que eu tenho que fazer para mim me aposentar daqui 20 anos? Qual é o meu planejamento? Porque, na verdade, o empresário, o empreendedor, ele é nada mais, nada menos do que um grande sonhador. Né? Ele é um sonha CPF em que algo... resolveu criar um CNPJ. Isso. Só isso. E aí, às vezes, o que ele faz? Vou colocar, externalizar tudo, vou criar uma empresa, cima. vou para cima, porque eu vou gerar emprego, vou gerar renda, vou gerar... Isso. Riqueza. Riqueza, e eu até costumo dizer, gerar riqueza no Brasil, você gera muita riqueza para o Estado, porque o Estado é muito grande, o Estado consome muito. Então a gente tem um Estado muito inchado, muito grande. Eu estou falando não no servidor público, né? Eu estou falando do Estado no modo geral, da manutenção do Estado no modo geral, não só do funcionalismo, longe disso. É toda a máquina mesmo, a máquina para se movimentar. Caríssimo, né? É muito cara e o Estado ele é ineficiente no retorno da prestação A de gente se serviço. sente lesado, né? Quando a gente vê o retorno e tudo. A né? gente até brinca que a maioria dos empresários só falta pagar o segurança armado, né? Porque ele paga o plano de saúde, paga a escola do menino, só falta pagar a segurança armada. Paga tudo, e alguns pagam a segurança armada. Então ele depende pouco do Estado, essa é uma realidade. Então, hoje, o que a gente precisa pensar como contador e como empresário, como gestor? Hoje ele tem que estar de olho na tributação, tem que estar de olho na gestão financeira, que isso é extremamente importante na organização. E o primeiro ponto que o empresário tem que entender da organização, que é o princípio que a gente aprende lá na contabilidade, o princípio da personalidade jurídica. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra coisa, gente. Pelo amor de Deus, esse é o fator principal das empresas fecharem no Brasil. Não é falta de cliente, não é falta de fornecedor, não é falta de negócios. Sempre há negócio. A gente até costuma dizer que o pipoqueiro ganha dinheiro, o grande industrial ganha dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro. O grande problema é o quê? A pessoa não sabe a real rentabilidade da empresa dela. Ela não sabe quanto que ela ganhou no último ano, qual é a taxa de retorno dela, qual é a curva de alavancagem, qual é o caixa que ela tem. Então, essas coisas, elas têm um impacto extraordinário nas decisões que ele vai tomar. Eu fui num curso esse sábado e aí tava falando justamente disso, sobre o CNPJ e CPF e a confusão que a gente faz nisso. E aí subiu uma contadora do ramo automotivo, ela trabalha mais nessa área. E aí ela subiu pra falar e eu fiz uma brincadeira e ela escutou. Eu falei bem assim, mas a minha empresa tá pagando muito pouco, eu preciso receber mais. Eita. Eu não tava dando pra pagar as minhas contas. Sou eu que trabalho. Porque a empresa só sou eu. Se eu tenho que vender, eu tenho que publicar, eu faço tudo. Eu sou o meu financeiro, eu sou tudo. Então, por que eu não devo receber mais? Ela falou assim, talvez vocês não estão merecendo receber mais. Você já pensou em si? Você se contrataria? Eu? Com certeza, 100% eu não contrataria. Por isso que eu faço a minha empresa pagar minhas contas, entendeu? Porque ela precisa pagar minhas contas, ela não, mas aí você precisa separar. Só que agora a gente até falando na reforma, isso aí ainda vai ficar um pouco mais apertado, porque a reforma tá vindo também para acabar com a sonegação, dar uma organizada. Como é que você paga tudo de forma da pessoa física na sua pessoa jurídica? E não, exatamente, meu contador já falou assim pra mim, não pode pagar nada na conta de um, na conta do outro. Nada. Gente, assim, eu tive que pagar. Porque isso pode ser considerado o quê? Que é um tópico que a gente vai falar aqui. Eu vou seguir o roteiro E o aqui Pix agora. um pro outro que eu faço também. Porque o que acontece? Qual é o grande problema? Isso pode ser considerado pela Receita, pode ser considerado pela distribuição de lucro, prolabore disfarçar a distribuição de lucro. E definir e te tributar na pessoa física. Então, esse risco ele existe. Por quê? Porque qual é o correto? Correto é o quê? Você vai lá, tem uma empresa, criou aquela empresa, você vai lá e define um prolabore para você. Esse prolabore ele é variável. Você pode colocar no mínimo um salário mínimo ou o valor que você desejar. E você tem aquele salário que a gente até brinca que
o empresário definir o salário dele é meio complexo, mas ele pode definir. Ó quem entrou. O Thompson entrou, ó. E aí, Thompson? O Thompson, o Robson, da Feira do Mecânico. E aí, ele define um Prolabore. Além de aquele Prolabore, ele pode fazer o que a gente chama de distribuição de lucro, que é antecipação de lucro. Eu vou lá definir, beleza, fiz ali uma apuração ali parcial, defini que é possível distribuir parte daquele lucro para mim, que é como antecipação de lucro. Não há nenhum impedimento disso. O que a gente sempre pede para o empresário evitar? Pô, todo mês eu distribuo 20 mil certinho para mim de lucro. Aí tá. Isso pode ser disfarçado como salário. E então a Receita pode te questionar isso um dia. Pô, você todo mês distribui os mesmos 20, cara. Então o que a gente sugere para a pessoa? Gera um Prolabore, mesmo que seja o mínimo. A Receita não te obriga mais, menos que não pode, menos que o salário mínimo. Define um Prolabore mínimo, até por uma contribuição, apesar que eu acho que não Seguridade, vai ser discutido, né? Mas vamos lá, define um Prolabore. E posteriormente esse Prolabore, você define ali uma retirada de lucro e sempre varia ela. Não precisa ser estático, no mês. Esse mês eu tirei 5, no outro eu tirei 7, no outro eu tirei 8, no outro eu tirei 15. Você pode variar. Pode, não deve. Né? Porque não é todo mês que você tem um lucro, né? Estático. E precisa ter atenção também à questão da tributação sobre o lucro, que começou esse ano também, né? Então, o que eu vou fazer aqui? A partir de 50 mil, a gente tem uma tributação agora retida na fonte. Caramba. Então, às vezes, essa transação que você possa estar fazendo, às vezes nem realmente é um lucro. Às vezes você está transferindo esse dinheiro, às vezes, para pagar algum recurso, para resolver algum problema. Mas já pensou ser tributada acima desse valor? Que é acima de 50 mil agora? Você quer ver um negócio que acontece muito? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, você me responde. Quando você foi para Goiânia, você abasteceu o seu carro. Você foi a trabalho. Sim. Isso é um ponto. Você pagou esse combustível por onde? O cartão de crédito do CNPJ. Perfeito. A operação está perfeita. Fui a trabalho, estou a trabalho, a refeição, a hospedagem, a gasolina. É por conta da empresa. Sim. Isso diminui o meu lucro. Não tem nenhum problema. Traz o seu lucro para a realidade. O que a gente observa hoje, principalmente no setor de saúde? Eu tenho um consultório odontológico, tem 20 dentistas trabalhando para mim. Eu vou lá e pago todo mundo com Pix. Eu, como contador, observo aquilo e falo, mas como é que eu resolvo com isso daqui? Porque isso daqui saiu da conta A para conta B, não tem recibo, não tem nota, às vezes não tem nada. Nenhuma. Não tem um lastreamento. O que acontece? Aquilo vira lucro, distribuição de lucro. Até o ano passado, perfeito, a Receita não tributava lucro. Ela tinha umas fiscalizações, mas ela não tributava lucro. A distribuição de lucro era isenta. Você tributava na empresa, e se você fosse do Simples Nacional, o Simples Nacional, o imposto é sobre o faturamento. Então, como você não aproveita nenhum tipo de crédito, a Receita não estava muito preocupada com isso. Eu tenho a empresa do Simples Nacional, eu faturo 4.800.000, que é o limite, sobrou para mim 2 milhões de lucro. A Receita não te questionava isso. Por que ela não te questionava? Porque era sobre o faturamento. Lucro presumido, que é presunção, você pega ali uma presunção do seu lucro, que é de 32% para serviço e 8% para comércio, e aplica os impostos em cima dessa presunção, tranquilo também. O lucro real que a Receita começava a questionar, porque ela tributa sobre o real. Então ela quer a despesa tudo alinhadinha. Agora, a partir de agora, isso foi uma criação do nosso ministro Haddad, é verdade, foi ele que criou, isso é um ponto. Ele voltou com um imposto sobre a distribuição de lucro. Então, se você tiver uma distribuição superior a 50 mil mensal ou 600 mil anual, você vai pagar um adicional de 10% de imposto. Aí, olha a discrepância, é isso que eu falo. Você já não pagou imposto da empresa? Como é que você está pagando de novo no lucro? De novo no lucro. É uma bitributação, uma tritributação, quadributação, não sei nem como é que é o nome desse negócio, eu não consigo dar esse nome ainda. Mas é uma tributação exacerbada. E isso é normal? Acontece em outros países. Na Europa, há tributação sobre o lucro. Só que lá o IVA é 23% e você coloca 93% das suas despesas, você pode colocar na empresa. Quase tudo. Então, quando você distribui o lucro, realmente é o que sobrou. Aí você, depois daquilo, você ainda pode pagar imposto de novo sobre a distribuição de renda. Nos Estados Unidos,
A mesma coisa. é. Mesma coisa. Você paga um imposto sobre a realidade, Você né? paga sobre a realidade. Eu quero ver um exemplo muito, muito comum nos Estados Unidos. Você tem um lucro lá de 900 mil dólares no ano. Mas você pega aquele lucro e quer comprar uma casa. Você abate o seu imposto. Você comprou um bem, abate o seu carro, imposto. Um tal. carro. Se você almoçar todo dia Se almoçar e colocar para a empresa na pagar, despesa, a empresa da pagar. E eu acho que fica mais claro também a tributação lá. É. Né? Você vê na própria nota mais que claro. você pega, você já sabe o que você Ó, pagou. Já A tá questão- mostrando. Aqui não, aqui você fica. Até a gente que é contador, a gente fica um pouco se sentindo lesado. Às vezes a gente fica em dúvida. A pessoa pergunta qual é a tributação disso. Eu falo, depende. A questão da clareza, Depende. do Tá contexto tudo bem geral. pra você pagar 50%? a questão da clareza, eu não tenho um recibo aqui, mas eu sempre falo para as pessoas, tem gente que fica, quando eu comento isso, o cara fica, caramba, é mesmo, eu não tinha pensado. As pessoas ficam assim, assustadas com isso. Se você vai no mercado e compra R$1.000, você comprou R$1.000, aí vem um recibo, embaixo do recibo tem o valor dos tributos. Total, mas. E ali é uma estimativa. Mas ali deu R$400 de tributos, né? Então eu pergunto, se você pagou 1.000, 400 é imposto, quantos por cento você pagou de imposto? O cara, 400? 40. Não, cara. Porque se você pagou 1.000, 400 é imposto, os produtos custaram 600. Joga 40% em cima de 600, dá 240, vai para 800. Então você pagou ali Seu custo 63%. Então até a forma como a gente é informado sobre o imposto que a gente paga, ela é estranha, ela é não tem esquisita. clareza aqui Não. no nosso. Mas tem uma outra coisa, esse exemplo que você deu da Carla, que ela foi a Goiânia, abasteceu, pagou com um cartão do CNPJ. Que é a operação perfeita. Então, Emitiu nota, pediu nota fiscal Eu faço isso. do CNPJ. Não. É. Eu faço O isso. seu contador não vai poder aproveitar isso como despesa. Não, infelizmente. Eu vou te matar. mas- Cadê ele? Não tá me assistindo, Não, mas eu vou aí mandar você isso não para pediu a ele. nota, você lastreou no cartão, tem que você pedir a tem que nota. pedir, dá pra você Uma passar coisa o tem que cartão. casar com a Ele não me outra. falou isso. Mas tem um outro problema que é o seguinte, que eu queria saber como é que funciona. Eu viajo. Então eu viajo de avião, viajo de carro, eu vou de carro, abasteci. Aí eu pego o recibo. Eu almoço, pego o recibo, pago o pedágio, pego aquele recibo. Exatamente. E aí a empresa me paga. Ela faz um Pix para mim no meu CNPJ. Mas eu não emito nota disso. Eu mando esses recibos e ela me reembolsa. Mas é um repasse, é diferente. Aí é um entendimento Isso vai gerar um tributário. problema? Não, o entendimento tributário pode. Quer ver um negócio? Imobiliária. A imobiliária, ela tem um fluxo, às vezes, de 300 mil imobiliária, só que ela só tem 10% daquilo dali, porque é o que realmente que ela cobra de taxa de administração. A pessoa paga, eu como locador, vou lá e pago, e dentro do boleto do condomínio, dentro do boleto do aluguel, eu pago a taxa, o IPTU do imóvel, né, que está ali Taxa embutido no aluguel. imobiliária, comissão. Então, comissão, aqueles valores ali que são repassados, que são repasses, é diferente. É um ressarcimento de gasto. Aí é diferente, é um ressarcimento. Se tiver previsão contratual, você prova que Documento, realmente é um né? ressarcimento e você emite automaticamente um recibo, Isso. emite uma nota que a gente Nota chama de débito. nota de débito. Você emite uma nota de Mas débito você para paga aquela isso empresa. com débito ou com cartão do CNPJ seu, que é onde você recebe o repasse? Sim. Porque tem que ser na conta certinha também. É na Tem conta isso? da Então empresa. você tem que gastar na conta da empresa e receber pela conta da empresa. Receber pela conta da empresa que chama uma nota de débito. É extremamente que é um ressarcimento de despesa. Então, essa previsão contratual na legislação, ela permite isso. Não há ilegalidade nisso. Por quê? Porque ali não é uma prestação de serviço, é um ressarcimento de uma E despesa que você está no consegue contrato. comprovar, né? Você Isso. consegue comprovar. O que a gente não pode fazer isso é, por exemplo, que a gente que não pode fazer. Não, beleza, eu tenho aqui uma nota de 30 mil e 15 mil é despesa, é nota de débito e 15 mil é faturamento todo mês. Não casa, a informação não casa, ela tem que ser casada com a despesa. Quer ver uma coisa que é muito comum hoje? O empresário vai lá e compra a passagem no nome dele por a questão da milha. Normal, né? Questão da milha, ou o próprio cartão. Eu posso reembolsar a passagem para o empresário? Posso. Ele pagou, foi a trabalho, não tem nenhuma questão. Eu só preciso comprovar que aquela passagem foi exclusiva para o trabalho e não para lazer. Então, essas coisas que precisam ser observadas. Observando isso, não há nenhum problema. Laércio, mas o excesso de recurso entrando na minha empresa não pode trazer problema? Não, porque você consegue explicar. Você vai mostrar para Tem o que ter fisco. justificativa, né? Você tem justificativa, o fisco. E o fisco, o que acontece? O fisco, eu até costumo dizer que agora com a inteligência artificial,
Não vai ser o fisco que vai fiscalizar as empresas. Longe disso, não vai ser um fiscal. O fiscal vai entrar numa terceira etapa. A Receita Federal vai colocar primeiro cruzamento de dados e a IA. Então, a fiscalização hoje, ela vai ser totalmente gerada para o IA. Mas a que pé isso está? Isso está muito acelerado. Por quê? Porque o governo entendeu que isso é um mecanismo muito barato, falando de termo de custo, entre um auditor, um fiscal, né, do fisco e uma IA, o custo é bem menor e trabalha 24 horas por dia, não tem hora extra, não reclama e a tecnologia é mais tá eficiente. aí. Então, por isso que o fisco criou, para paramentar, mas também para fiscalizar, criou 09 e 010 agora. 09 e 010 só é para ver as barras de cálculo, só para entender a tributação. Tá acontecendo. Gerou o quê? A nota fiscal nacional. Agora é um portal só que faz tudo, porque antigamente era o quê? Cada prefeitura tinha um seu portal. Cada estado. Aí você emitia a nota na prefeitura, o contador pegava aquela nota, lançava dentro do portal do Simples para apurar o imposto do meio que Simples. informava. Ele que fazia declaratório. Agora continua sendo declaratório, mas ela é operada, ela é tributada, ela é informada automaticamente no Portal Nacional. Então o governo já tem, a Receita Federal e os estados e municípios, eles já têm essa barra de dados instantânea. E essa barra de dados que eles vão usar para cruzamento de dados. Aí você fala assim, nossa, Laís, mas vai ser tão ruim. Não, gente, não vai ser tão ruim. Porque o que o empresário tem que pensar como empresário? Cara, eu vou botar pingo no i, eu vou botar a despesa que eu tenho que botar, eu vou ter o meu lucro certinho. De repente ele tem que operar no real. De repente ele tem que operar no real. Tem situações de empresas que o lucro dela, quer ver um negócio? Supermercado. Supermercado é 2%. A maioria dos hipermercados é 2%. Ganhando Aí volume, você fala né? assim, como que um cara desse sobrevive? Não, mas ele fatura 30 milhões numa loja, dependendo da loja. Então ele ganha no volume. Mas o lucro dele, a gente até brinca que não pode nem gripar o dono do mercado. Se ele gripar, ele quebra. É isso daqui, ó. Ele trabalha na margem ali, na margem. Farmácia também tá assim. Farmácia, segmento de farmácia. A farmácia, olha pra você ver como é que é a ideia. Tudo é quem movimentou na reforma. A gente até brincou, as comissões da reforma, quem estava lá, quem sentou na mesa, deu tapa, Teve brincou, representação. fez lobby, conseguiu grandes vitórias. Quer ver a vitória? O setor farmacêutico. Não tem imposto, IBS, será zerado ICBS na operação de medicamento. Não terá imposto. Por que não terá imposto? Porque foi feito um lobby grande ali dentro, uma movimentação grande, e o setor de autopeça não fez essa mesma movimentação lá. E o setor de autopeças movimenta muito. Muito bilionário. Tanto de carro tem esse país. Nós estamos talvez... o número de frota que a gente é mais, porque a gente não é nem a gente deve estar entre as 7 maiores frotas do mundo de carro. Então, assim, a gente tem um setor poderosíssimo. Relevância, né? Por que esse setor não movimentou para pelo menos manter o PIS e o CONFINS monofásico, né? Então, assim, faltou esse... Eu acho que faltou esse movimento. Eu não sei se teve, realmente a gente não estou aqui para julgar ninguém, mas eu acho que, por exemplo, outro setor que teve uma relevância muito grande, o setor médico. O setor médico, por incrível que pareça, se ela aplicar todos os estudos tributários, que inclusive amanhã, viu, pessoal? Amanhã eu vou estar no Metrópolis, a gente vai estar no Metrópolis amanhã, no podcast do Metrópolis, falando sobre o setor médico. E, no modo geral, o setor médico conseguiu uma redução de 60% na barra de cálculo. Ele vai tributar só sobre 40%. Caramba. Quem conseguiu isso pra gente? Entendeu? Mas é porque... Mas por quê? É uma indústria Quem fez o forte. lobby? Os planos de saúde, os hospitais, a indústria hospitalar é muito forte. Mas a indústria automotiva... Poxa, eu fiz uma pesquisa então, em... faltou esse... Eu fiz mas não está nada perdido, porque essa discussão tributária vai continuar. Vai continuar, né? Vai Eu fiz a continuar. pesquisa em 2020, na pandemia. Tava tudo fechado, tudo fechado. Até, acho que era em novembro, mais ou menos. Até aquela época, o setor de autopeças já tinha vendido 120 bilhões naquele ano. Foi o que ficou aberto. Foi um Com dos poucos tudo, setores que ficou aberto. isso, com tudo fechado, mas com tudo fechado, assim, sem movimento. O povo não estava andando de carro. E esse setor vendeu isso tudo. Então, é um setor Que tinha que ser olhado com mais cuidado. que vende muito e Tem uma deveria... relevância, né? Eu deveria ter feito um lobby maior, né? Eu penso que essa reforma, assim, aqui entre nós aqui, a reforma tinha que ter deixado as empresas do Simples fora. No primeiro momento, fora. Por quê? 70% dos empregos hoje, 70%, 80% dos empregos hoje são gerados pelas empresas do Simples. Simples Nacional.
por incrível que pareça, são os grandes geradores de emprego. Aquela empresa que tem 4, 5 funcionários no máximo, ela é a máquina propulsora desse país. E 60% dos empregos no Brasil é gerado por empresas de serviços. E é o setor que vai ser mais impactado no modo geral. É o setor que vai pagar a conta da reforma, será o setor de serviço no modo geral, com exceção do setor médico. Por quê? Vai ter um acréscimo aí, em média de 10%, de 10% a 15% na tributação. Isso daí é extremamente relevante. E é uma coisa que o governo tem que olhar com muito cuidado, com muito carinho, porque esse impacto pode ser enorme. Por quê? Nós estamos falando de 60% da mão de obra desse país. Nós vamos no caso de Brasília. Qual é a grande indústria que a gente tem em Brasília? Aqui a gente tem um setor de comércio, mas é tão pequeno que é para atender o funcionalismo público e o cidadão no modo geral, e o setor de serviços. Mas qual é o maior empregador, qual é o maior gerador de emprego em Brasília? O setor de serviços. Então tem que olhar isso com muito carinho, tem que olhar com muito carinho para essa categoria, né? Porque essa categoria é a máquina propulsora desse país. Se eles for muito impactados e não conseguir superar essa tributação, a gente pode ter um colapso empregatíssimo no Brasil, um colapso tributário. Que a gente até brinca que é a curva de Life. Está cobrando tanto que daqui um pouco a capacidade de investimento é zero. A formação de preço mesmo agora vai mudar completamente. Então, você me deixou bastante preocupada. Tem alguma notícia boa nisso tudo? A notícia... Não. Só falou, aumenta, a curva tá fechando. Não, meu Deus, já. vai ter alguma notícia boa nisso tudo. É porque é o seguinte... A notícia boa é que tem até 2033 para poder terminar tudo. É porque é o seguinte... A gente não teve, isso é a realidade, gente. A gente não teve redução tributária. Quem disser isso está mentindo. Até porque a gente não conhece a alíquota. Como é que eu vou dizer que reduziu se eu não sei qual é a alíquota que vai ter? Eu sou um leviano dizer um negócio desse, como contador. Mas a gente advogado. A gente tem uma ideia de que pelo menos a parte operacional vai ficar mais cara. Por que vai ficar mais cara? Porque você entende que agora você vai ter que, queira ou não queira, você em certo momento você vai precisar de mais assessoria contábil, mais assessoria jurídica para fazer todo esse arranjo tributário, essa formação de preço, essa análise contábil e fiscal. Você vai precisar. Quer ver um negócio? Hoje, hoje o que a gente tem? Hoje o que a gente tem? Hoje o que a gente tem hoje como básico no modo geral? É que você vai precisar do seu cadastro perfeito. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Vamos lá, a questão do cadastro, que eu até anotei aqui. O que é esse cadastro? É o KNAI? Escolher o KNAI certo? É porque é o seguinte... Então, o NCM, isso é outra coisa que eu tô querendo comentar. Antigamente a gente tinha o quê? A gente tem ainda NCM e NBS. NCM é nomenclatura comum do Mercosul, isso. Todos os produtos têm que ter uma nacionalização. Você importou um produto, ele fora, você tem que nacionalizar e dar um NCM para ele, se ele não tiver. E existe um NBS, que é a nomenclatura básica de serviço, a nomenclatura brasileira de serviço. Todo serviço tem uma nomenclatura. Que, inclusive, agora para emitir a nota, acho que você já deve ter verificado que tem um monte de campo. Pois é, aquilo lá... Campos, você tem que botar NCM e o NBS. E agora a gente vai entrar o CCLES. Não, o NCM para... CCLAS-TRIB. NCM para produtos, né? Para produtos, não para serviço. O NBS para serviço, que é a nomenclatura básica de serviço. Isso. Porque o que acontece? Agora vai unificar num cadastro só. O manicômio jurídico, contábil que a gente vive, e é uma coisa que eu queria comentar, sobre o NCM, é o seguinte. A história da sandália, da Crocs, vocês conhecem? O que aconteceu? Ela não é brasileira, ela é importada, tem um importador aqui. Ela chegou no porto. E aí um fiscal olhou... Não sabia se era sandália ou sapato. Isso, tá lá com... Poxa, aí o cara tomou uma multa, teve que corrigir e tal. Beleza, a Crocs entrou na justiça. Ganhou. Não, ela perdeu, o juiz falou, deu razão ao fiscal. Poucos anos depois, outro fiscal falou, não, isso aí não é um sapato impermeável, isso é uma sandália. Aí eles perderam também, mas aí recorreram e tal, mas... Poxa, é a mesma questão... É a subjetividade. Isso, é a mesma questão do a gente não sabe só depois de outubro para saber a alíquota. Essa questão da subjetividade ela é tão complexa que eu falo o seguinte... É porque você deixa a cargo do ser humano. Qualquer fiscal que chegar
na sua empresa, mesmo que você faça tudo certo, se ele quiser achar algo de errado, ele vai achar. Por exemplo, inclusive com o NBS, a gente não tem uma vinculação correta. A gente mesmo que é contador, às vezes a gente vai orientar o cliente, escolhe esse NBS. Mas não tem NBS parecido Quer ver com uma coisa ICM. que tá pegando para mim lá? Eu vou preencher a nota, aí tem lá emissão de nota com recebimento posterior. Posterior, sim. Se você já recebeu o dinheiro e aí você tá emitindo a nota, tem essas outras Não, porque eu vou receber, eu emiti nota agora, que eu vou receber até 10 de julho. Então eu fiz o trabalho, emiti a nota, só recebi em Prestação de julho. serviço com pagamento Posterior, isso. Só que eu tenho outro tipo de pagamento de recebimento que é assim, eu emito a nota dia 3 e até dia 5 no máximo a empresa me paga. Então o pagamento é posterior também, mas ele não é para o próximo mês. Não é na próxima competência. E eu tenho casos que eu já recebi, eu vou emitir a nota, mas não tem lá nada parecido Não com tem aquilo. opção. Poxa. O que acontece é porque não tem aparecido, eu vou até na reforma, antes da reforma, você tinha antecipação de cliente. O cliente queria me antecipar um pagamento, ia lá, fazia um Pix na minha conta, e às vezes eu emitia uma nota de antecipação, às vezes nem emitia uma nota de antecipação. Colocava lá na minha contabilidade antecipação de cliente. E o cliente colocava lá adiantamento de fornecedor. Adiantamento de cliente, adiantamento de fornecedor. Lastreava contabilmente. Era uma previsão contábil legal. Após a reforma, a partir de 1/1 de 2026, não permite mais antecipação de cliente. Agora, quando você recebe um dinheiro do cliente na conta, você já tem que emitir a nota. Ele não pode antecipar um pagamento. O que acontecia antigamente? Beleza, eu fechei com você um serviço. Te antecipava 50% e os outros 50% quando terminasse. Terminava, você emitia a nota do total e eu pagava os outros 50%. Perfeito. Hoje não é permissível. Para cada pagamento que você receber, você tem que emitir a nota, independente se é antecipação ou já ser o pagamento efetivo. Isso por quê? Por que o governo fez isso? Por causa da tributação assistida. Por quê? Todo o dinheiro que entrar na sua conta, no split payment, que o governo ainda não tem definição para isso, deixo bem claro para os empresários, tá, pessoal? É uma ideia. A gente ainda não tem definição de implantação, até porque é um processo muito complexo, porque isso envolve uma paramentação de sistema, de banco, de receita, todo mundo tem que estar muito alinhado, conectado para isso acontecer. Então a Receita nem estipulou um prazo, está na reforma lá dizendo que vai ter, mas não está dizendo quando, né? Porque eu imagino que vai ter que fazer uma série de coisas. Mas já prevendo isso, eles colocaram que não tem mais antecipação, porque define o quê? Quando entrar um split payment em vigor, todo o crédito que cair na sua conta já vai ser descontado o ele imposto. já poder descontar o imposto. Já desconta o imposto. Já desconta o imposto. Então, assim, esse é o futuro. Na verdade, antes de cair na sua conta, a empresa fez o pagamento, não vai nem para sua conta. ele para no meio do caminho, tira a parte do governo e aí vem o restante para sua conta. Então, assim, quando já por isso eles encerraram a questão da antecipação. Não é nem que eles tiram da sua conta. Já chega na sua conta tira descontado. Deles, Então, esse cadastro certo seria isso: acertar o CNAE, acertar o NCM. Porque hoje é o seguinte: hoje e ficar enquadrado. Hoje o que a gente tem? NCM e NBS. Cadastro dos produtos também, no né? futuro Quem vai trabalha ser Seclastrib. Fala, Sara, obrigado. Vai ser esse cadastro, porque ele vai unificar tudo. Vai ser um cadastro só. E esse cadastro vai passar a partir de quando que ele vai passar a valer? De 1 de 2027. Tá aí. Laércio, os sistemas estão paramentando? Então, a parte de tecnologia. O Brasil é muito avançado quando se fala em tecnologia, né? Isso aí a gente não pode tirar o mérito dos nossos programadores. Eles são diferenciados, até porque para seguir isso tudo o cara tem que ser muito bom. Então, assim, eles tem muito sistema que já está paramentado, já está fazendo toda a parte cadastral, já está bem arranjado. E aí eu oriento o empresário o quê? Tenha a melhor ferramenta que você puder. Por quê? Essa ferramenta ela vai te trazer, primeiro, economia e, segundo, previsibilidade. Isso é extremamente importante para o empresário. E, terceiro, evitar multa. São 3 pontos que são fundamentais que o empresário tem que ter. Então, ele precisa de um bom sistema. Sistema que a gente orienta é o quê? Sempre sistema em nuvem. Por que sistema em nuvem? Você vê da sua casa,
vê do trabalho, vê no avião, vê viajando, opera de longe, emite a nota de longe, Olha os seus recebe cadastros. você consegue operar, seu contador faz um acesso de fora. Quer ver, a gente tem muito cliente que tem sistema online, a gente orienta quase tudo lá no nosso sistema online. A gente não entra mais em contato com o cliente para pegar a nota, pega uma informação, ele dá o cadastro para nós, nós gente acessa o já sistema. confere. Evita trabalho, evita que ele tenha Se que fazer precisar isso que para nós. ajuste alguma coisa também. A minha já lá faz consegue. isso também. Por exemplo, a gente tem caso de cliente que está fazendo uma venda, tem cliente que está fazendo uma venda lá e fala assim, rapaz, meu sistema aqui deu problema, não está passando, está faltando um cadastro de alguma coisa. A gente acessa lá e já resolve. Bacana, bacana. Se for local, ele vai ter que abrir um acesso num TeamView ou numa outra ferramenta para a gente acessar localmente. Então, assim... A metodologia já acessa a também lá metodologia. pega isso aí. Show de bola. A gente também vai falar aqui um pouco, a gente já falou do monofase, que foi um bom assunto, o split payment também a gente já falou. A gente foi falando aqui, não seguiu um roteiro, falar sobre a emissão de nota fiscal. Vamos deixar essa para a segunda parte? Ah, sim. Sobre a emissão de nota fiscal, certo? Perfeito. E a gente tem algumas outras perguntas também. A gente vai dar uma pausa aqui de uns 5 minutinhos e a gente retoma com a segunda parte. Então vamos para a segunda parte do nosso mais um episódio do Podcast. Como todo mundo sabe, eu trabalho com equipamentos automotivos. E quando eu faço a venda para o cliente, eu atendo o Distrito Federal e o Goiás também. E a fábrica fica em São Paulo. Então, quando eu faço uma venda para o cliente sempre vem com aquela, quanto eu vou pagar de imposto? E muitos deles, quando eu falo que a fábrica fica em São Paulo e depois chega o imposto para eles pagarem, como assim você não me falou que tinha que pagar imposto? Então, eles ficam muito na dúvida do que pagar e eu falo, tudo que você compra de fora, você paga o de fora, a diferença de imposto de um estado para o outro. Vamos falar um pouquinho disso, por favor, tá? Para a gente tirar um pouquinho de dúvida dos clientes. E eu trabalho geralmente com 2 modelos de CNPJ. O que é o MEI, né, que é só o serviço, e a gente trabalha com outro que é serviço e comércio, aquele que se enquadra com o ICMS. Nisso, o cliente tem 2 formas de valores. Vamos colocar um valor aqui significativo, tá? Só para exemplo. Então, vamos supor que ele vai comprar esse copo por R$10, e isso o CNPJ dele seja serviço e comércio, que é com ICMS. E eu tenho um CNPJ que é o MEI ali, que vai ser só serviço, ele vai pagar R$12. Por que eu tô pagando mais caro, Carla? Eu falo para ele que é porque ele paga, a fábrica paga esse imposto na retirada da nota, assim que emite a nota fiscal, ele paga o imposto lá, e quando vem para ele, já, inclusive na nota já vem aquela notinha. GNR. Isso, que já foi pago lá, e vem parcelado para ele. Porém, o cara pagou R$2 mais barato, pagou R$10. Porém, depois vem um imposto cheio para ele pagar dessa diferença de um estado para o outro. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, porque os clientes têm essa dificuldade na parte de compras, tá? Tudo que ele compra de fora, muitas vezes ele nem sabe que ele tá pagando um imposto quando ele compra alguma coisa de fora. Esse imposto a gente chama de DIFAL, que é o diferencial de alíquota. O que é esse diferencial de alíquota, pessoal? Você compra, por exemplo, do Sudeste, que a tributação sai em média lá com 7%. 99% dos produtos sai com 7%. Centro-Oeste, 12%. Então, se você comprou e isso daí é até bom para você balizar da onde você compra também. Sul e Sudeste, 7%. Centro-Oeste, 12%. Então, isso daí termina você também balizando, às vezes, onde você compra. Por exemplo, se você compra um produto, um exemplo, o que é esse diferencial de alíquota? A tributação no Distrito Federal é 20%, em média. Você comprou de um lugar que é com 7%, ele é obrigado a destacar esses 13% e recolher numa guia GNR. Quem paga esse imposto? Quem compra para uso e consumo, que geralmente é essa venda que você faz, é o equipamento para a própria oficina fazer o uso desse equipamento. Então, é um equipamento para uso e consumo. Bem, de uso e consumo, ele tem o DIFAL. Qual é a diferença do MEI? O MEI é dispensado desse recolhimento do DIFAL pela condição que ele se enquadra. Então, ele tem um regime tributário diferenciado e ele não está submetido ao DIFAL. Mas já o empresário, a micro e pequena empresa ou a empresa do lucro presumido, ou a Simples Nacional, o presumido ou real, ele está submetido desde quando ele adquire para uso e consumo. Aí ele tem que pagar esse DIFAL.
O que pode diferenciar da onde você está adquirindo esse produto? Se você adquirir esse produto de um estado que tem 12% e aqui é 20%, você vai gastar 8%. Teoricamente, você teve uma redução aí de 5% em média. Então, isso também é um diferencial. Mas, dificilmente, você não vai... o que acontece muito? Isso acontece, tá? A empresa faz a venda lá e às vezes não recolhe isso no GNR. Passa na fiscalização, você compra o produto chega e depois você recebe uma notificação do Distrito Federal requerendo aquele imposto com juros e multa, porque hoje é tudo informatizado, então o Distrito Federal sabe da compra da mercadoria antes dela chegar em você. O DF e o Goiás também. Goiás, todo mundo sabe. Tudo. Então, assim, não tem... Então, às vezes, o que acontece? Às vezes, a pessoa faz a venda ali e não vem a GNR na hora. Se passar pelo posto fiscal, que às vezes o Distrito Federal, os postos fiscais são itinerantes, então eles não são ponto fixo igual antigamente, parava o caminhão toda vez que passava. Então, às vezes, passa na fiscalização física, mas não passa na eletrônica. Então, você vai ter que recolher aquele imposto com multa e juros. E, às vezes, o fisco retarda um pouco, não é nem retarda, às vezes ele demora para te informar aquilo que você tinha que recolher. Às vezes, você recebe uma notificação com 2 anos. Você tem que recolher com multa e juros aquele DIFAL. Então, é uma coisa que deve se atentar. Então, qual é o segredo que eu dou para o consumidor, para o empresário que vai adquirir um equipamento? Primeira coisa, vou adquirir... Isso geralmente o vendedor, quem faz aquela negociação, já conhece muito isso. Tem ou não tem DIFAL? Já trata ali aquela negociação, considerando se tem ou se não tem, porque tem alguns equipamentos e algumas coisas que você compra que não tem. Então não são para todos os itens. O que vai definir isso é o quê? A nomenclatura comum do Mercosul, é o NCM. Sim. Se aquele NCM está enquadrado no DIFAL, e tem uma lista ali que está... Se não me engano, é no anexo 8º do ICMS que tem a lista de produtos que tem DIFAL. Se foi para uso e consumo... foi para revenda? Foi. Eu comprei um equipamento e eu vou revender no equipamento. Tem comércio, na minha atividade tem comércio daquele equipamento. Eu comercializo ele. Aí você não tem. O DIFAL por quê? Porque não é para uso e consumo, é para revenda. Então o DIFAL, no caso, ele vai pagar porque no caso dele é para uso e consumo. Uso e consumo, exatamente. E eu achava já que era o contrário, acredita? Não, é para uso e consumo. Eu achava que se era uso e consumo, seria algo diferente. É porque, querendo ou não, eles entendem entra como bem, né? Que a cadeia vai ser encerrada. Vai encerrar, você não vai ter mais venda. Você vai encerrar, entendeu? Agora não, se você vai revender ainda, é meio que você paga a tributação ainda para o próximo contribuinte. E aquilo termina incorporando no imobilizado da empresa. Aquilo vira um patrimônio da empresa. E se ele comprar e dizer que vai vender? Eu querendo... Mas aí é o seguinte... Ora, não façam isso. Qual é o grande problema? Mas é porque vão me perguntar isso. Qual é o grande gente? problema? Qual é o grande problema? Vai. O que acontece? Ele falou, vou comprar para revender. Aí eu compro um equipamento lá, um exemplo. Esses equipamentos não são baratos. Não são baratos. Não são. Comprei um equipamento lá de 30 mil. Um scanner lá, top, de 30 mil reais. Comprei o equipamento, falei que é para vender, mas nunca vendi. Cadê Você ele? pode me notificar um dia, falar, amigão, você comprou esse equipamento tem 3 anos. Isso que era para revenda. Cadê a saída dele? Você nunca saiu com ele? Entendi. Tá e ruim. se ele pegar e repassar para algum outro CNPJ, alguma coisa, vai gerar um imposto também de qualquer forma ali, daquele ali. Vai gerar um imposto. O que pode acontecer, ele comprar um produto que é para revenda e revender dentro do Distrito Federal para outro CNPJ, aí ele revendeu mesmo. Laércio, comprei o produto aqui, eu tenho atividade de comércio no meu de equipamentos e eu quero revender esse produto porque ele não serviu para mim. Pode revender. Não há ilegalidade de ele revender. Quando acontece a operação, eles vão falar assim, quando acontece a operação Sim. mesmo, ele pode fazer isso. É igual, por exemplo, o distribuidor, né? O distribuidor faz isso. Ele compra para revender dentro da região federal. dali. Por quê? Porque ele automaticamente ele tem algum regime especial. Por exemplo, a gente tem aqui no Distrito Federal, falando no modo assim, atacadista, a gente tem a 5005. Então, quando ele compra, quem está na 5005 não tem um antecipado. É o CFOP, né? Mas não é o caso do dos meus clientes, né? Ele tem que comprar da fábrica e colocar como... É um bem, né, dentro da oficina dele, uso e consumo. Então, vai ter que pagar o DIFAL. É isso que a gente está falando. Vai ter que prestar atenção o quê? De onde está saindo, qual a nomenclatura, se esse item realmente tem ST,
de FAO, desculpa, qual que é o estado, já para se preparar mesmo. E Brasília tem uma particularidade, a gente até brinca que é a Ilha da Fantasia, né? Terra do Peter Pan. Brasília coloca todos esse adicional de ST, de FAO, diz que é para incentivar a indústria interna, para fortalecer a indústria interna. Proteção. Proteção da indústria interna. Mas a gente aqui não fabrica nem pilha em Brasília, né? Então a gente compra tudo de fora, que seria o sonho, né? Ter uma montadora de veículo aqui. E o que mas tem eles em defendem Brasília... que Brasília é uma terra política, então aqui é o cenário político, de decisões E o que políticas. tem em Brasília, na verdade, não é em Brasília, é no entorno. É no Sim, entorno. Fica ali do ladinho. Porque- Passou a divisa, Ladinho, assim. passou a divisa, Fazendo uma tem. contextualização Tá no do entorno aqui, só para vocês terem uma ideia. O entorno, ele não tem, aqui entre nós, o anexo de ST o que? De substituição tributária dele, é 20 itens, né? 20 itens. O entorno não tem a gama de ST que tem em Brasília. Então, o que acontece muito? A pessoa sai ali da região, ali, um exemplo, de Santa Maria ou Gama, e abre no Novo Gama um estabelecimento. E vende esse produto, às vezes, para um consumidor final do Distrito Federal, porque não há nenhum impedimento legal nisso, dele vender para o consumidor final. Então, por quê? Porque o Goiás ele tem uma tributação menor do que a do DF, por que pareça. A gente tem uma das maiores tributações por causa do quê? Por causa do antecipado, que é o de FAO, que a gente fala, o diferencial de alíquota também, e por causa da ST. O número de produtos da ST aqui é uma gama de impostos, é uma gama de produtos muito alta. Então, isso daí tem um impacto muito grande. E termina sendo relevante. Então, tem muita gente que atravessa a rua pela relevância nem para comprar, pela operar, da relevância da sua venda, do seu volume. Ele atravessa a rua, vai operar às vezes ali no Valparaíso, que você vê como um dos municípios mais cresce do país, vai operar no Valparaíso ali, só dele mudar a rua, ele adquire uma redução, às vezes, de 5%, 10% da sua operação. Isso paga um aluguel, funcionário e outras despesas. Então, assim, muita coisa. Termina tendo um impacto muito grande. Às vezes a gente fala de um percentual, igual eu falei da questão do monofásico. Mas aí vai reduzir, Laércio. Você está me falando aqui que a redução no Simples Nacional é de 2% no máximo. Agora coloca 2% sobre 200 mil. Bem relevante. É muita coisa. No volume é grande. Exatamente. Água de luz. Então, assim, qualquer redução tributária, por isso que eu falo, ajuste o cadastro, o empresário ajuste o cadastro, tem um bom sistema. Emissão de notas fiscais correta também. Emite a nota fiscal, que é o próximo tópico nosso aqui, emite a nota fiscal correta para evitar, primeiro, multa e, segundo, para pagar a tributação mais justa possível, gente. Não está dando certo no Simples Nacional, vai para o presumido. Não está dando certo no presumido, vou para o real. A vantagem do real, a operação no lucro real é a mais onerosa, tanto para termos de serviço como também de trabalho. Só que ela tem uma diferencial. Você só paga sobre o seu lucro. Se você não teve lucro, você não paga imposto. Então, não tive lucro nenhum. Para serviço não encaixa, viu, gente? Assim, o pessoal fala para mim, não encaixa por quê? Porque às vezes você tem um serviço que é muito volátil. O serviço é calculado às vezes sobre a demanda e sobre horas. Né? Então é muito variável. Então, às vezes, você vai fazer um conserto de um câmbio ali que vai te custar 10 horas. Você vai cobrar um preço. Às vezes, você vai fazer um conserto do câmbio que vai te custar 3 dias. Então, automaticamente, você vai precificar conforme a sua hora trabalhada. Pro serviço, o lucro real ele não encaixa muito bem. Por quê? Porque você é muito difícil, você não tem muita despesa também. Você tem muito o teu trabalho do lado intelectual. Principalmente no caso, por exemplo, quando o trabalho é mais técnico ainda. Então, quanto mais técnica a sua oficina for, maior a sua rentabilidade, maior o seu lucro sobre o serviço. Mas o que eu digo como importante, um planejamento importante que a pessoa tem que fazer, que é o que a gente vai falar aqui sobre nota fiscal. Que a gente observa muito a oficina mecânica. Laércio, eu tenho oficina mecânica aqui, eu tenho até ICMS na minha oficina. Mas eu só emito nota de serviços. Mas por que você só emite nota de serviço? Não, porque eu compro a peça, eu já instalo e cobro sobre o serviço. Não, mas calma aí. Né? A alíquota do serviço é mais cara, mesmo dentro do Simples. A alíquota do serviço no Simples começa com 6. A do comércio começa com 4,5. E aí é progressivo. O Simples Nacional costuma dizer que ele te penaliza por crescer. À medida que você cresce, em vez de você diminuir a alíquota, você aumenta a alíquota. O governo te fala assim, eu vou te cobrar mais porque você está progredindo. Então, muitos clientes que do mês desestimula já a pessoa. teve que passar para o outro porque já não estava... Então essa. Até limita, né? Chega a limitar. Sim. Então, o que eu sugiro para o empresário? Fazer a análise certinha.
Então, o que eu vejo hoje, o que eu aconselho para os meus clientes? Comprou a peça, você comprou a peça, o cliente trouxe a peça, não, a peça é dele. Você vai fazer só o serviço. Você comprou a peça e vai revender a peça para o cliente, revende mesmo, não coloca no serviço não. Emite uma nota de venda Que outra de comércio. de comércio, Comércio, né? emite outra E uma de serviço. Dá mais trabalho? Dá, gente. Mas é isso que eu falo. Se você tiver um sistema ajustado, vai aumentar 5 minutos. Mas aqueles 5 minutos no faturamento de 100 mil, dependendo no final de 100 mil aí de faturamento, você vai ter uma redução aí. Vamos falar assim, por baixo, uma redução de R$ 1.500. Porque ele paga uma contabilidade às vezes. Então, assim. Vou colocar um adendo aqui. O que acontece? O cliente não, na verdade, foi um comentário de um dos vídeos que a gente fez. E falou assim, eu pedi pra ver qual o valor que ele tava comprando da peça. Por exemplo, o Lester compra a peça Pra revender. e vai me vender. Eu viro pro Lester e falo, não, eu quero saber qual o preço que você tá pagando na peça. Como assim, gente? Ele tá comprando, ele vai me revender. Claro que ele vai colocar ali a margem de lucro dele. Impostos e os tudo. Impostos, Custo. tudo isso. É transferência de custos, né? Mas isso aí eu vi a vida inteira na Daí oficina. É precificação. E Acho eu que- falava acho que com o cliente. Desculpa falar, acho que o cliente que pede para ver isso, ele. É o mercado, ele- né? aí eu entro assim na história. Não, beleza, essa peça eu tô te dando a garantia. É. Se você quer o mesmo preço, então é o seguinte, a garantia é da loja. A hora que a peça quebrar, Você vai Corre lá. atrás. Corre atrás. você vai lá na loja, primeiro você vai me pagar para tirar a peça do carro, eu vou te cobrar a peça para tirar, porque tem o meu serviço. E você vai levar a peça lá na loja, vai trocar a peça, vai trazer para mim de volta, vai mas- me cobrar de novo, eu vou te mas cobrar de a- novo para É colocar a porque peça. isso tem sido. Mas a bem- gente faz. Isso aí a vida inteira aconteceu. Eu falava com o cara, não, mas eu não sou um revendedor dessa loja do fornecedor. Porque eu não sou um representante revendedor dele. Não é a loja que está te vendendo, sou eu que estou te vendendo. Eu sempre falei isso para E a mim. garantia é sua. Eu que estou te vendendo. E outra coisa, a nota foi emitida no meu nome lá. Tá? Então a loja vendeu para mim, eu estou te vendendo. Você não vai no supermercado e fala no caixa, me dá aí a nota do arroz que vocês compraram, quanto foi, para eu saber quanto Cadê foi. o fabricante do arroz? Eu quero ver quanto é que você pagou nessa Não Mas tem, dentro, isso absolutamente mas não dentro existe. da oficina, É. isso. Isso acontece. entendeu? O cliente É quer bem pegar e quer pesado pedir isso aí. Exato. Mas é a firmeza do mecânico. Eu falo pro mecânico, é você ter firmeza e falar, não, eu é que estou te vendendo o produto. É onde eu falo, eu costumo falar Tem muito toda isso. a negociação, É. toda a garantia. Eu falo isso em palestras. Se você tem o ônus. Isso é o risco do negócio, né? Mas se você tem o ônus, você tem que ter o bônus. O que é isso? Se você vai ser responsabilizado, você tem que ganhar por isso. Eu falo com os mecânicos, se você vai trocar uma lâmpada e quebrar a lanterna, você tem que pagar a lanterna, não tem? Então você tem que cobrar para trocar a lâmpada. Pô. Se você vai instalar uma peça e aí vai ser responsável por ela, então você tem que ganhar por isso. Tá? Ainda tem aquela questão, às vezes você vai instalar a peça ali, dependendo da peça, a peça quebra. Isso. Ela pode Exatamente. danificar ali na instalação Ou- e você não. É. Aí você não pode chegar no cliente e falar, ó, a peça estragou aqui, mas É. eu não te cobro nada adicional, você vai ter que comprar Você vai comprar outra? Não. Não, é você Na que verdade, compra. também, para ter a operação toda ali, elevador dentro da oficina, as ferramentas, Tudo é o custo. investimento dele É. de tempo em treinamento, tudo isso, entendeu? Isso tem que ser levado em conta, em consideração. E eu até brinquei, falei assim, não, minha vontade de responder é, vamos fazer assim, cada um que compra um carro vai comprar um elevador, um scanner, as ferramentas para trabalhar Tudo pra naquele mexer, carro. até a Você luva. monta uma oficina dentro da sua garagem, que aí o Porque mecânico só vai lá e presta o serviço. Não, é que é o que acontece hoje nos Estados Unidos. O custo lá é tão mais alto do que o nosso aqui. De mão de obra, né? De mão de obra. É que o americano, ele é quase um faz tudo. Ele faz tudo. Ele tem geralmente as garagens dos americanos, ele tem elevador, ele Não tem furadeira, carro. ele tem serra, ele tem Não cabe o carro dele. não, tem tudo. Na garagem, Ele é um MacGyver. Não Não cabe- que o americano é um MacGyver. Não cabe o carro dele. Por quê? Porque o custo do serviço lá nos Estados Unidos é muito caro. Muito caro. Entendeu? Muito Produto caro. é que é barato. E o que a preocupação com a reforma que nós, contadores, temos é exatamente desse custo virar custo Brasil também. Porque o custo hoje da manutenção, no meu ponto de vista, cara, tem os carros Prime, que tem um custo maior, mas ele não é um custo elevado. A manutenção veicular é justa no Brasil. Eu até costumo dizer que ela é justa, porque eu também tenho carro e conserto o carro. Eu acho, eu não acho ela fora da curva. Né? E acho até justo o mecânico cobrar um preço um pouco maior por uma prestação de serviço, ainda mais quando ele trata o meu carro com carinho, porque é um bem meu, né? Um bem de patrimônio, valor é. agregado, é um patrimônio. Até costumo dizer que mecânico, contador, advogado e médico, É um casamento. você tem que ter de confiança, senão você vai ter problema, uma hora ou outra.
Mas o que acontece? Hoje eles precisam pensar o quê? Ele não precisa informar para o cliente dele, nem deve, porque isso é uma questão de negócios, qual é o valor que ele está comprando a E tem que peça. se O posicionar que ele pode mesmo. opcionar para o cliente? Não, beleza, você pode comprar a peça e traz para É o cara ter firmeza, eu né? vou fazer a Tem instalação, firmeza, eu vou gente. fazer a instalação e vou te cobrar pela instalação. Se essa peça tiver que fazer uma garantia, ou uma troca, ou um retrabalho dessa peça e for provado que é um defeito da peça, você vai ter que me pagar o retrabalho. E coloca isso no contrato. O que a gente observa hoje que não é muito comum nas oficinas menores, as oficinas de médio para grande porte, elas já têm checklist, gente. Checklist. Beleza, troquei aqui, então tá bom. Assina aqui, amigão, que a peça você trouxe, carro tá a assim. peça é sua, a responsabilidade da garantia é sua. Agora vamos lá, olha só quem tá falando. Você tem o quê? Você não tem oficina, né? Não tem. Você só é dono do carro, né? Dono do carro. E ele tá falando como se ele fosse o dono da oficina. Isso. Coisa que o E dono da isso é uma oficina não pensa assim. Que não pensa assim. Isso é uma observação sua como dono do carro. Você colocou uma observação que eu quero que o meu carro seja tratado com carinho. Com carinho, é um bem. Certo? É um bem. E você mesmo já está colocando que existe o checklist. Você está implementando coisas. Isso você é um contador. Você não é o dono de oficina. É. Então, quem está de fora, às vezes, tem uma visão ainda mais além, né, do É. que é o certo a se fazer, que é o que você como cliente, porque você não tem oficina, você como cliente, Já tá tendo a visão que o mecânico vê deveria que é ter. dessa forma que é o correto. O mecânico deveria pensar assim. E que, na verdade, é o dono da oficina, o mecânico, que deveria pensar assim. Mas aí se eu Até contar numa pra oficina vocês que eu pequena, aprendi- se eu deveria contar- ter o Sim, mas é mente se eu contar- empresário, porque a gente fala isso também, a gente como empresário, a gente é contador e a gente sente essa dificuldade. A prestação de serviço, às vezes as pessoas não valorizam essa questão técnica, Feita de forma intelectual. amadora, né? Sim, a pessoa pensa assim, mas você vai me cobrar isso, mas você nem tem algo que você vai me dar em troca em relação a um produto, correto? Não tem nenhuma caneca. Aí como que você me cobra? É o meu posicionamento. É o meu valor. Aí Exato. entra um velho ditado, eu finjo que te pago, você finge que trabalha. O mundo tá seguindo essa coisa bagunçada. Pô, tem uma... Mas assim, fazendo um adendo aqui, isso eu aprendi, eu costumo dizer que o contador é uma troca de experiências. Então, muita coisa que eu falo aqui, às vezes que eu coloco aqui, somente igual eu pontuei aqui agora, eu aprendi com o cliente. Eu aprendi com um cliente meu, o Topson Stone. Eu aprendi com ele, porque eu levo meu carro lá, ele faz o checklist, ele é meu amigo pessoal, ele não quer nem saber. É checklist pro carro entrar, é checklist pro carro sair. O carro me entrega o carro lavado, higienizado, Cheirosinho. lavado, cheirosinho. E é o seguinte, e depois ele me liga, que ele nem precisaria, porque eu sou um ficcionado pro carro, eu mesmo ia falar pra ele que tem um barulhinho, ó, o barulhinho voltou. E aí, deu tudo certo no carro aí? Tá tudo certinho? Porque é o pós-venda. Isso. O pós, eu costumo dizer, gente, que tem pessoas que contratam o serviço pelo tratamento. Sim. Ele não está muito preocupado com o preço, não. O preço tá Comprar na valor, segunda né? etapa da vida dele. Eu não contrato o serviço mais caro, não contrato o mais barato, às vezes o mediano, pesquiso. Mas quando eu tenho um tratamento de excelência, o preço é o que menos me preocupa. Ó, a Fiat, eu sou muito ligado à Fiat, sempre fui muito ligado, e ela tinha uma pesquisa disso aí, que ela sempre soltava, e uma delas é o que leva o cliente a decidir fazer um serviço com você na sua oficina. E o preço, acho que era nona, são 10 coisas, o preço acho que era nona. E interessante que uma das primeiras era se o café era fresco, se não era um café velho, antigo. Primeira coisa, atendimento, Uma água, tratamento. bom dia, boa Eu tarde. fazia isso E na banheiro? nossa loja do Vicente Banheiro. Pires. Uma semana depois eu ligava para os clientes para ver, tal, o que aconteceu, tá tudo certo aí, tá tudo bem. Isso revisão, a gente fazia revisão ou conserto de carro, eu ligava para ver. Uma coisa que eu falo também, que a gente subiu o preço, Sala de espera, né? subiu o preço Qual o seu do diferencial, Lava Jato, né? por Eu vi exemplo. esses dias teve até uma confusão na internet, mas qual o seu diferencial? Você sabe se vender, se explicar? Ah, teve Qual uma que é? confusão aí. Exato. Né? Deixa eu te perguntar uma última coisa aqui que essa questão da nota, que você falou o ISE, não, o Simples, o imposto começa em 6% 6% e ICMS 4,5%. 4,5%. Quando que o ICMS sobe? Demora muito para ele subir? Não, As faixas, né? isso é faixa de tributação. Por exemplo, até 180 mil, que é 15 mil mensal, que é bem baixo, até... Como é que funciona o Simples? Você abriu uma empresa hoje.
Faturou até 15 mil, você está na primeira faixa, 180 mil. 15 mil por mês. 15 mil por mês. De ICMS ou de ISS? De ISS ou ICMS. Tanto faz. As faixas são escalonadas mais ou menos. Tá. no Só mesmo muda os nada. anexos. Só muda Por os exemplo, anexos. serviço anexo 3. A gente começa com a alíquota, ele falou, 6%. Já o comércio, a gente começa com 4,5%. 4,5, só que Mas você fica não em é só. 6, Não, mas o que eu tô falando assim, não é só o serviço chegar nesse teto ou peça, é os dois juntos. É os dois juntos. Sim. Chegaram nos 15 mil. Não, é os dois juntos. Aí sobe a sua alíquota nos dois. Uma confusão que as pessoas têm muito. Não, tá. se eu faturei 15 mil de serviço e 15 mil de comércio, eu vou estar nos 180. Não, Não. você vai estar nos 360. Porque a Subiu. receita Você já se soma. mudou de faixa. Ah, 180, tá. 360, 360, 720, 720 a 900 Ah. e alguma coisa e assim até Mas 4.800. isso. Tá, mas isso aí é o seguinte, tá? É porque eu vou ter. São 15 mil, dá 180 por ano, mas. E 12 se. meses, né? Nem um ano, 12 meses. 12 meses. Mas e se em um ano, por exemplo? No primeiro mês Se você nesse- emitiu a nota de 100 Não, mil. mas se nesse ano, dentro desse ano, eu ficar abaixo, mas em um mês eu vim de 30, no outro eu vim de 10, no outro eu vim de 5. Aí você considera o quê? O Porque no Simples mês eu Nacional? extrapolei, mas no Mas ano não. Vamos lá. Olha que loucura. Isso parece até assim. Às vezes você fala assim, por que contador, às vezes. É porque às vezes a gente tem que fazer um exercício matemático e mental para acreditar naquilo que foi feito. É, O Simples Nacional funciona assim. Você abriu uma empresa hoje, primeiro mês de CNPJ. é. Você emitiu 100 mil de notas. Você estaria em qual faixa? Ah, cara. Não. Você teria que É. estar de 180, Isso. porque você emitiu só 100 É. mil de notas. Você está em faixa de 180. Isso. Não. Ele pega o seu faturamento e multiplica por 12 para Provisiona. definir qual faixa que você está. Ah, caramba. Isso é uma... É um outro uma tipo de média. Ele provisiona como se você tivesse esse faturamento. Como se você todos fosse os faturar meses. os 12 meses 100 mil todo mês. É. Ah, E uma aí coisa... chegou lá na frente. Olha que loucura. Chegou lá na frente. Você não faturou? Você não faturou, mas você já pagou aqui atrás. É. Já perdeu seu dinheiro. É. Uma coisa interessante também é que a galera tem o costume de querer vender os 100. Vou falar que eu vendi 80 para eu não ter que pagar os 100 ali, né? Fraudar um pouquinho, né? Só que eles esquecem que muitas vezes se você fizer isso, você perde alguns benefícios, correto? Eu acho que o maior problema que você tem é o quê? E aí é uma coisa que tem que se pensar. Com a modernização hoje, até 2025, funcionava assim. Banco e fintechs. Aham. Banco aqui, fintechs aqui. Quem é fintech? Nubank não é banco, tá? É Não é. fintech. Tudo bem, Você quem vai ter que tirar o banco lá, Isso. senão vai ter que mudar para banco, É. né? Mercado Pago, fintech. Esses outros quase tudo. Inter, Banco, também. fintech. O que acontecia? Até 2025, os bancos tocavam nessa faixa, que tinha um financeiro, todo a cruzamento de dados, a Receita sabia quanto você faturava. As fintechs não eram obrigadas a enviar informação para a Receita Federal porque não era banco, não tinha um regulamento. Então, automaticamente fazia o quê? As fintechs, a relação de confiança, como de banco, informam só que é obrigatório, não é obrigado, eu não informo. A partir de 1/1, fique bem claro, 1/1 de 2026, a Receita estabeleceu uma instrução normativa no final do ano passado que as fintechs têm que enviar as mesmas informações que os bancos. Então, aquela coisa, eu faturava aqui no Nubank, mas ninguém enxergava meu faturamento, porque... Ou acontece, viu? E assim, é a coisa que as pessoas têm que amar. Eu tenho aqui uma situação, você não precisa porque eu sou uma fintech. Não precisa informar para o seu contador, não precisa... Não vou mandar o extrato. Não vou mandar o extrato. É. Acabou. Eu até brinco, você esconde até do contador, mas da Receita você não esconde. É. A partir de 1/1, então assim, gente, vai naquilo que eu tô falando. Trabalha o que for possível, faz o estudo para ver qual é a melhor interpretação que você encaixa, vê se você tá no Simples é bom. No Simples, geralmente, 90% das empresas desse setor, é melhor no Simples. Por quê? Por causa do número de funcionários. É difícil uma oficina hoje que não tem 4 funcionários. É. Então, 4 funcionários hoje, funcionário de oficina, ganha às vezes sob comissão, às vezes tem um salário mais A elevado, gente tem um volta pro adicional, alguma patronal. coisa ali. Então, se você pensar numa folha aí de 15 mil, 20 mil, vamos pensar numa folha de 20 mil. Nós estamos falando de R$5.200 aí só de INSS patronal. Então, isso daí já suporta parte do imposto do Simples. Então, é melhor você estar no Simples pela essa questão tributária. E aí a pessoa vai avaliando, né? Vai avaliando se compensa ou não estar no Simples.
mas a maioria está no Simples. Mas está no Simples com cadastro redondo. Ah, Laércio, eu vou fazer a tributação do IBS, que é o PIS e COFINS, a partir de 2027, por fora. Dependendo do tanto de coisa que você adquire, do serviço que você adquire, de repente vale a pena você fazer a tributação por fora. Ou de repente não. Ah, Laércio, aqui no Distrito Federal tem substituição tributária para muita peça que eu compro. Cadastro redondo, você já não vai pagar o ICMS dentro do Simples, já tem uma redução tributária. Então essas coisas todas aí podem te ajudar a trazer um processo. Resumindo, as médias e pequenas empresas hoje, elas vão ter que ter um sistema de apuração de impostos como se fosse uma empresa grande. Uhum. Ah, mas meu contador não está preparado. Mas ele vai se preparar, gente. Fique tranquilo. Ou ele sai fora. Não, mas assim, eu até costumo dizer que os contadores são bem MacGyver. Eles vão encaixando, enlouquecem e termina dando certo. Assim, alguns o patina. Se você tiver um contador que está patinando, aí você tem que pensar. Mas eu falo isso como contador. Os contadores costumam dizer que eles são muito vitoriosos. Que nós estamos nesse negócio aí há muitos anos. Aí a maioria está aí de pé e vencendo junto com... Então, eu costumo dizer hoje que é o seguinte, o determinante para uma empresa ter sucesso hoje é planejamento, organização, financeiro e gestão. A gestão hoje é primordial. Laércio, o que eu posso fazer para melhorar a minha gestão? Ferramenta, primeiro. Sistema, segundo. Cadastro, automatização. Quanto mais você puder automatizar essa parte de apuração, você automatiza. Ah, Laércio, o que eu posso fazer? Cara, eu vou contratar um sistema que quando o cara emitir a nota para mim, ele já porta a nota para dentro do sistema. Não precisa nem cadastrar a nota, ele já cadastra automático. Então tem sistemas hoje que faz isso. Sim. E tá sempre ali perto do seu contador, conversando com ele sobre imposto. Resumindo, vire um estudioso do imposto também. Pequeno ou não, né? Tem que ser um bom gestor. Tem que ser um bom gestor. Hoje eu vou falar um pouco da distribuição de lucro aqui. Distribuição de lucro, gente. O que acontece hoje? A empresa do Simples, eu não pego despesa de tudo. Aí eu vou lá e tenho um lucro irreal. O lucro não é realidade. Eu até brinco que às vezes a gente tem aquela pergunta. Eu quero fazer aquela pergunta. Ué, Laércio, eu não tive esse lucro aqui, não. Aí você diz assim, você não teve... E não tem mesmo não, mas cadê a despesa? Porque às vezes ele é do Simples, ele fala, não, como eu pago sobre o faturamento, eu não vou mandar despesa pro meu contador não, eu não vou pegar a despesa daqui. Aí o sistema entende que é lucro aquilo lá e tributa o cara. Não, nem tributa. Antigamente não tributava sobre essa distribuição de lucro. Agora, acima de 50 mil, tributa. 50 mil mensal. E nem é só isso. Ele tem uma realidade patrimonial que ele não existe. Ele não tem consegue lá nem enxergar ele olha para o negócio. E às vezes, por falta de jogar essas despesas na contabilidade, trazer a coisa para a realidade, ele não consegue enxergar a real rentabilidade do negócio dele. Às vezes ele precisa ajustar, ele precisa colocar um serviço, tirar outro, melhorar o seu ticket médio, mudar a carteira de cliente. Às vezes você posiciona a sua loja. Isso eu digo por experiência de outros segmentos, não só do setor de oficina. Você posiciona a sua loja de um lugar para o outro, você aumenta seu faturamento em vez de 30%, 40%. Porque você se posicionou diferente. Então a clientela também, a gente até tem uma brincadeira, nós contadores, cliente bom indica cliente bom. Isso é um ponto positivo. Como é, cliente né? bom, cliente bom indica cliente bom. Ah, sim. Gente boa anda com gente boa. Então se você tem uma carteira de cliente top, ele vai te indicar só cliente top. Você não vai ter muito problema com isso. Então, fideliza seu cliente, trata ele com carinho. O cliente é Prime. Todo cliente tem que ser Prime. É o único cliente que eu tenho, só tenho esse. Eu vou tratar ele como se fosse o único. Nossa, gente, amo meus clientes. Estão me indicando mais clientes. Eu tenho um que quase virou meu vendedor agora. Mas isso é um ciclo vicioso. É o melhor marketing, né? Nossa. Isso é um ciclo vicioso. Então, gente, o lucro hoje das empresas estão irreais. Eles não existe aquele lucro. Aí o empresário fica revoltado quando a gente entrega o balanço para ele com lucro lá de 1 milhão. Ele fala, mas cadê esse dinheiro? Eu digo, não tem não, você não tem mesmo não. Mas cadê a despesa que você não me entregou? Essa despesa aqui que não tem onde você pagou, eu não sei nem para onde você pagou, para onde esse dinheiro. Então... Não, eu tô vendo um problemão aí agora. Não, tem uma empresa... Peraí, tem jogo do Brasil hoje, né? Vamos sair daqui. Gente, mas isso daí, ó, eu costumo dizer pra vocês, gente, eu falei algumas coisas que às vezes agradou, mas eu até costumo dizer que remédio ele é amargo. Não, sim. Pra ser bom tem que ser amargo. Gente, tem coisas
que é só ajustar. É. É só sentar, encaixar ali, Não para você precisar, né? enxergar a real rentabilidade do seu negócio. Quanto que ele vale, quanto que ele é, quanto que eu tenho de retorno. Eu já tive situação de fazer estudo tributário, chegar num lugar, o cara fala, não, tem um 10% de lucro. Eu falei, Será? como? Você está sonegando 12? 2, amigo, você está quebrado, você quebrou. Só não sabe E ainda. ele Só só não sabe. Ele falou assim, pô, mas o que, é que eu tenho que fazer? Eu falei bem assim, beleza. Essa caminhonete você paga prestação de 7 mil, você precisa trazer uma prestação de 800, cara. Ué, mas aí você... É porque virou CNPJ, eu quero ter uma caminhonete. Não, aí entra aquela história do brasileiro. Mas eu mereço. Não, eu acho que você merece. O alto Mas merecimento. eu acho que você não merece se eu negar 12% de imposto e criar uma dívida impagável. Então, assim, o empresário precisa pensar hoje quanto que o meu negócio dá. Se vale a pena. Se está sendo rentável. Qual é a minha Pensar como qual é a minha taxa empresário, de né? retorno. Pensar como empresário. Separar o CNPJ do CPF. pessoa Porque física, pelo eu amor de ainda Deus. não separei, porque eu estou no meu alto merecimento, entendeu? dia que Eu você- trabalho tanto que eu acho injusto o salário que eu me pago. Como eu me pago tão pouco, eu preciso melhorar meu... Mas aí, vamos para a seguinte matemática Eu agora. pago minhas contas, esse né? Eu exercício estou fazendo a matemático- minha empresa pagar minhas contas. Esse exercício de matemática é bom. Será que se você dividir, você não vai entender que você consegue alavancar mais seu faturamento para sobrar mais? Porque às vezes eu encaixo ali, ó, pô, o que eu posso fazer mais para minha empresa faturar mais? O que Investir, eu né? posso Ter um agregar na caixa. minha oficina? Um O caixa. que eu posso agregar na minha oficina? Será que eu não tenho que importar direto da China alguma coisa para mim, para minha oficina, em vez de comprar aqui no Brasil? Eu não consigo importar direto? Para de dar dica assim, pô. É. Ai, você Não, tá mas me eu- quebrando, Você cara. Você me quebra. Assim você me quebra. Vocês não vão importar nada, entendeu? Compra só aqui. Compra só aqui. Só com ela. Falando pela Renova Equipamento, vocês não vão importar Não nada. importa Deixa que nada. eu trago para vocês. Ó, falando da questão do Prolabore. Todo empresário tem que pensar na aposentadoria e numa segurança financeira. O que acontece hoje? A maioria dos empresários, primeiro eles pensam que vão ser eternos. Esse é um grande erro. Não, eu não vou ser eterno, eu vou ter que gerar uma sucessão. Muitos empresários não pensam na sucessão. Isso é uma realidade. A Sara é minha filha. É minha filha, contadora. Então ela já tem um planejamento sucessório para familiar. Você tem que pensar que aquele negócio tem que continuar o legado, aquela marca tem que continuar. Então a gente precisa pensar na sucessão de uma Construir um empresa. legado, né? Pensar um legado. E aí, às vezes, o empresário não pensa nem na aposentadoria, quanto mais na sucessão. A sucessão, às vezes, é difícil, porque você não tem ali ninguém para transacionar aquele negócio, ou não quer, o filho não quer, que é uma liberdade também. Mas vamos falar agora de Prolabore. Todo empresário tem que pensar em recolher pelo menos o básico. Ah, vou recolher sobre o salário mínimo. Não importa, mas se Deus livre, se você tiver algum problema, pelo menos você tem um salário mínimo. Se você tiver uma casa para morar, você não dá para fazer uma feira boa, mas dá para ajudar. Fome não passa. Fome não vai morrer totalmente. Vai comer mal, mas não vai morrer de fome. E aí você tem que pensar no Prolabore. Mas além do Prolabore, você tem que pensar na aposentadoria. O dia que eu vou parar. Porque salário mínimo não vai te sustentar. Porque você é empresário não se sustenta com salário mínimo. Ninguém, né? Quanto mais o empresário. O que ele tem que pensar? Um planejamento. Qual é o planejamento? Gente, se você hoje guardar R$800 por mês, 800 reais, se aplicar hoje, 800 reais. E eu estou falando, não, entra lá, simulador BTG Pactual, vai lá e coloca uma simulação. Eu entrei outro dia, coloquei R$200 lá para ver. Coloca R$200 no valor durante 30 anos. Coloquei R$200 lá. Você vai ter uma renda passiva aí de no mínimo 10 mil por Qual que é o mês. nome? É. Repete. BTG Pactual, simulador Simulação. BTG Pactual. BTG. Não coloca o número, meu e-mail seu real não, que eles vão te mandar mensagem 24 É. horas. BTG o quê? Pactual. Pactual. Simulador. Pactual. BTG é o melhor simulador É. que tem. Eu coloquei R$200 exatamente por causa do INSS. Eu Pesquisa no Google mesmo, isso aqui. BTG Pactual. Simulador, coloca É um simulador banco. na frente, Depois eu te uma mostro. simulação de aplicação. Ele te dá uma renda média, dá o melhor, o cenário investimento, no né? meio e o pior cenário. Colocando para vocês, eu tenho clientes hoje, só para fazer uma contratação para o empresário, eu tenho clientes hoje, pessoa física, que eles guardaram em média aí, vou falar hoje em dinheiro, 500, 600 reais durante 40 anos. Hoje eles têm 5 milhões, 6 milhões aplicados. O cara guardando 500 reais, 600 reais por mês. Que dá aí o que no mês? Gente, por que eu não descobri isso antes, lá com meus 18 anos? A Ninguém me falou nada, né? Ninguém me falou nada. As minhas filhas guardam dinheiro. As mais novas guardam dinheiro. E a Sara guarda bem. Então, assim, gente,
o planejamento ele não tem que ser a curto prazo. Não existe nada a curto prazo. Não. Não existe. Tudo é a longo prazo. Planeja, guarda um pouco. Só não faz igual a maioria, algumas pessoas fazem. Deixa de comprar uma calça, deixa de passear, deixa de ter um lanche para guardar dinheiro. Porque a gente também, não vive né, também não só para vive. pagar a conta. Só para também. pagar a conta. Então é o seguinte, mas planeja. Pega, começa. Olha que loucura. Começa com 3% da sua renda. 3%. Cara, isso não é nada. Se você deixar de comer uma pizza, às vezes você guarda aquele dinheiro. Uma pizza. Sim. Guarda 3% todo mês. Depois, e aí eu vou dizer, só é difícil, olha por que pareça, só é difícil até você bater os 100 mil. Depois você bate os 100 mil, é igual droga. Isso vai virando um ciclo vicioso e o dinheiro vai multiplicando. E é juros sobre juros, gente. Ele vai se multiplicando porque você não vai tirar aquele dinheiro mais. Ele vai se multiplicando. Quando você assustar, você bater 1 milhão. O problema é que eu nem sei mais se eu tenho 40 anos para investir. Eu já tô com Então- pouquinho mais da metade ali da faixa etária do falecimento, meu Deus. Planejamento. Então, o empresário precisa pensar nessa questão. Quando que eu vou parar? Quando que eu quero parar? Ah, não vou parar nunca. Tira essa ilusão. O tempo vai fazer você parar. Vai. Vai fazer você parar. A gente sente, a idade vai chegando, então, né, assim, Lester? planeja, Eu não sei, ele tá com 100 anos e tá organiza. indo. É um momento complexo essa carga tributária porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, instável, né? é instável. No Brasil, até o passado é incerto, né? Mas tem isso o também. futuro, né? Até o passado Então, é assim, incerto. então a gente precisa pensar o quê? Precisa pensar numa maneira de se organizar melhor. O setor, esse setor, ele tem um diferencial que poucos setores têm, que as pessoas não observam. Olha que coisa interessante. Esse setor, ele é um setor que acumula 2 tipos de receita. Poucos setores acumulam. Por exemplo, um dentista, ele só presta serviço. Dentro do serviço está a instalação do aparelho e próximo, tal, do aparelho, tal, alguma coisa. Mas esse setor, ele é um setor que ele fomenta o quê? O comércio. Então, às vezes, você está ali na oficina ali, que acontece muito, você está ali na oficina, só você não compra a peça, você pede o seu cliente para trazer a peça, ele ainda traz a peça errada, traz uma peça de qualidade inferior, você tem um retrabalho para tirar aquela peça, sendo que você poderia agregar o seu negócio vendendo a peça. Não há dificuldade nisso. Faz um cadastro, claro, vai ter que ter um fluxo de caixa, porque você vai ter que comprar a peça, passar para o cliente, às vezes receber parcelado aquele serviço e aquela peça, mas agrega no seu negócio. Agrega valor, né? Agrega valor no seu negócio, às vezes você agrega o quê? Uma lavagem de veículo, e você não precisa lavar não, você tem certeza que a lavagem, amigão, o carro lavado, R$200. O outro cobrou 150, você ganhou 50 naquela lavagem. Eu sempre falo, vamos começar do pequeno, né? Se você colocar um aditivo de para-brisa que custa ali R$10, o cliente vai ver que você teve um cuidado em verificar se tem água num limpador de para-brisa. E você agregar R$10 para mim, você já está pagando ali numa revisão R$10, vamos dizer que é um valor muito... Não, e você acha um Significativo. cuidado, né? A gente, principalmente, que é mulher, Isso. quando qualquer coisa que oferece a mais, que você já não sabe, você fala, nossa, como que foi? Confiança, Ó, pessoa de confiança. Se o um meu mecânico aditivo falar assim, ali- você tem que arrancar essa caixa de marcha aqui que ela vai dar problema, eu vou ter que aceitar. Porque ela é o confiança. aditivo do limpador de para-brisa, Um cheirinho. um cheirinho também, ou trocar uma palheta, ou verificar se tem uma lâmpada queimada. Eu ficava muito pé da vida quando eu trabalhava eu já fui consultora técnica, e quando eu vejo hoje como cliente e como vendo equipamento para oficina, às vezes eu estou dentro da oficina e eu vejo, tá? O cliente faz uma revisão e manda o carro embora e tem uma lâmpada do carro queimada. Você não teve nem coragem de oferecer, Como né? assim? Você não viu? Eu entendo a correria, mas cadê o checklist? Verificar que tem uma lâmpada queimada ali, o cliente está indo embora da sua oficina com uma lâmpada queimada. Isso é o cúmulo do absurdo. Não, o que acontece muito hoje, o que eu vejo, você leva o carro para trocar o óleo. Troca de óleo é campeã, só a troca de óleo que a gente vê muito isso. Você leva o carro para trocar o óleo, é raríssima a vez que a pessoa vai lá e confere a partilha. Confere a partilha, tá ali em cima. Vou lá, vou olhar. Pegou essa partilha sua aqui, você vai viajar. Teve um amigo meu que perdeu 4 discos do SW4. Ele viajou, porque o carro a diesel grande, ele tem esse problema. Ele não aguenta uma viagem. Se tiver perto de acabar, vai acabar na viagem. Ele fez a revisão na concessionária. Você não está entendendo, foi na concessionária. Já peguei muito isso aí. E viajou para Goiânia. Aqui, do lado. Do lado. Só que ela estava no fim. E aí, na volta,
você tem uma ideia, o tanto que esse negócio da partilha é sério, parece uma coisa simples. Ela acabou antes de Alexandre um pouco. Ela começou a fazer um barulho de ferro com ferro, e ele falou assim, ele não tem muita experiência, né, numa área mecânica dele, ele falou, não, dá pra chegar, pô, Brasília tá... De Alexandre pra cá, ele perdeu os discos dele. Mas eu falo isso porque eu fiz a revisão do carro agora programada, e assim, é porque a gente tem noção, mas eu fiz uma revisão, eu tinha que fazer o rodízio do pneu, como que ele não me ofereceu? Rodízio. Não, eu É peguei... mecânica mesmo. E é mecânica não, é concessionária Vem do mesmo. Podia ter serviço. falado, ó, você chegou nessa quilometragem, vamos fazer logo o rodízio do pneu, é seguro. Eu peguei carro de, Você faz aqui dentro, de revisão ó. assim, É uma coisa tão revisão de simples, Aí concessionária. eu fui pra outro lugar fazer, mas não Você era aciona o mais simples limpador eu ter aqui, feito. você aciona o esguicho de água, o esguicho de água do vidro dianteiro, e ele ligava o limpador traseiro, porque ele esguincha a água e liga o limpador dianteiro. Se você acionar do traseiro, esse estava invertido. Mas ela veio fazer uma revisão, nada a ver, ela não me pediu isso. E no final, isso eu verifico sempre, lâmpada, lubrificação de porta, isso já é um costume nosso antigo. Aí eu verifiquei, era só inverter os fios da bombinha que joga água, tá? Porque os fios estavam trocados, então quando você acionava para frente, ela jogava água para trás, tá? Então eu inverti e tal, terminou, aí eu mostrei para ela, tá? Ela falou, caramba, já pedi para resolver isso tantas vezes, falava que estava normal, né? Então é um problema que tem, né? Um problema que a gente tem na oficina. E assim, eu penso isso, gente. O carro é um bem muito caro. É patrimônio, no Brasil é patrimônio. No Brasil, eu costumo dizer que talvez seja Compõe o o bem patrimônio. mais caro que você tem, porque às vezes você mora de aluguel Ele e compõe. tem um carro, né? Então talvez seja o bem mais caro que você tem. E às vezes você leva um carro para revisão, eu não gosto disso, tá? Levar um carro para um lugar para a pessoa revisar, fala, revisa esse carro. O que é para trocar? Pô, você tá de Ué, sacanagem você que é um comigo. mecânico, eu vou saber que Tá de tá sacanagem comigo, Mas é desse Você jeito. tá me é. perguntando o que eu tenho para trocar? Pô, pelo amor de Deus, eu não sei não. Sim. Tem Então- mais alguma observação? A gente está chegando ao final Não, do não nosso tem. segundo episódio Assim, do primeiro não, na episódio. verdade tem muitas coisas. É, Se for só que nós falar no aqui nosso tempo Vai ficou... ficar o dia de imposto, essas coisas, tem muita coisa, mas assim, a gente tá aberto, inclusive pode abrir um ticket de perguntas aí, mandar para nós lá. É um prazer atender essa categoria. Eu acho que é uma categoria que tem uma relevância muito grande, um impacto muito grande no comércio, Só vem na crescendo. sociedade, no modo geral. Vem crescendo, vem se aperfeiçoando, vem com um processo diagnóstico muito melhor do que antes. Eu até costumo dizer que antes a gente tem uma brincadeira, antes tinha muito trocador de peça, né? O cara ia trocando à medida que... Não é essa, troca, vamos pegar outra, vamos pegar outra. Costumo dizer que toda hora o cara tava na comando trocando a peça. Rapaz, né? Não deu não, me dá essa outra aqui. Né? Hoje não, o diagnóstico está muito mais preciso, graças aos equipamentos de diagnósticos, né? Também que ajuda muito. Mas hoje eu costumo dizer que hoje olha o que eu estou falando, isso é muito sério. As oficinas mecânicas hoje são muito especializadas em consertar veículo e em trazer um bom resultado naquele conserto. Elas precisam trazer esse mesmo entendimento de negócio, reparo, né? De reparo Para a gestão do seu negócio. Se ele fizer isso, não é muito não, uma caminhada pouca. Se ele fizer isso, eu tenho certeza, daqui a um tempo alguém vai falar com você, não, o resultado meu mudou. Realmente mudou. A gente já viu, Eu subprecificar, eu conheci meu negócio, minha rentabilidade, eu sei qual é a minha curva, meu fluxo de caixa, eu sei quanto que eu preciso ter guardado para me pagar despesas de 2 meses. Então, eu sempre costumo dizer que uma empresa líquida e sólida é aquela empresa que é o seguinte, que a gente chama de ponto de equilíbrio zero. Ela tem um prolabore do sócio, ela tem a receita, paga todas as despesas e paga o prolabore do sócio. E ela fecha em 0. Não tem problema, mas o sócio está pago. Se ela conseguir aumentar 1%, é sobra. 2 é sobra. 3 é sobra. O dia que ela sai do ponto de equilíbrio 0, que já é bom, e vai para o positivo, aí o empresário é só sucesso. Mas para ele fazer isso, ele precisa conhecer o negócio. Sem conhecer, ele não consegue, não. Boa. Bom, foi Bom, um prazer ter vocês aqui. um prazer ter, agradeço vocês. Vamos ver aí, o assunto, na verdade, é muito mais extenso do que a gente tinha imaginado. E, de repente, a gente pode se encontrar aí para outras conversas também. Com certeza. A gente vai deixar, compartilhar os vídeos, os cortes também, a gente compartilha junto, tá? É um assunto muito interessante. E surgindo perguntas, a gente está procurando vocês também para tirar essas dúvidas, tá?
Foi um prazer grande, caramba, muito. Eu comecei a ver algumas empresas falando, caramba, aquele fulano vai quebrar, caramba, aquele não vai conseguir. Né? Vindo à mente, mas acho que você vai todos vão pensando assim, conseguir. caramba, vai ser Uns difícil. com mais, outros com menos dificuldade. Nossa, mas muito Mas bom. ser empresário no Brasil, ele costumo dizer que é um desafio, né? É um desafio É um grande, desafio, grande. um desafio. Mas beleza. Bom, a gente vai encerrando por Agradecemos a aqui. oportunidade também, Agradeço tá? vocês pela presença. Que isso, gente. Foi um prazer ter vocês aí.